Bom dia, tá animado? Tá feliz? Vamos de jogo aberto. Ele tá! Ele tá! Já já vocês vão conferir. Todo mundo que acompanha o jogo aberto vai dar aquela olhadinha no Ronaldo Giovanelli, que venceu em jogo atrasado. Mas começamos falando sobre o Flamengo, que vacilou na Argentina e perdeu o primeiro duelo da Recopa contra o Lanús por 1-0. Agora, o rubro-negro precisa vencer os argentinos por 2 gols de diferença no Maracanã para ficar com o título e afastar a desconfiança que ronda o ninho do urubu. Nos estaduais, mineiros, cariocas e gaúchos já estão na vibe das semifinais. Por aqui, John Arias está à disposição de Abel Ferreira para o confronto contra o Capivariano pelas quartas. Na Baixada, o Santos sofreu um novo transfer ban antes da partida contra o Novo Horizontino. E Neymar fala em aposentadoria. Já já eu explico. No São Paulo, Cauli treina para enfrentar o Bragantino, mas o clima esquentou novamente nos bastidores. E o Corinthians vai bem, obrigado. Venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, subiu para a 5ª colocação no Brasileirão e chega cheio de moral, mas desgastado, para encarar a Portuguesa no Canindé pelo Paulistão. Sabemos que mesmo numa noite em que as coisas talvez não tenham acontecido como nós gostaríamos, eu acho que a equipe foi vibrante, foi valente, foi em busca do resultado, enfrentou uma situação muito complicada dentro da partida e eu acredito que tenha sido um resultado muito importante, recuperando aquele início de turno que nós tivemos, né, jogando dentro dos nossos domínios contra o Bahia e não conseguindo pontuar na ocasião. Cheguei aqui, era totalmente diferente e hoje está melhor ainda. Parabenizar o presidente Pedrinho, todo mundo que fez isso acontecer. Então eu acho que agora é conseguir chegar o melhor preparado para o primeiro jogo. Como falei, ansioso por essa estreia, ansioso por escrever minha história aqui no Palmeiras e que ela seja cheia de títulos e de coisas boas. Tentar ajustar o máximo possível, mas entender também o contexto do jogo hoje, que nunca é fácil jogar na Argentina, nunca foi, mas o torcedor tem razão que a atuação foi abaixo. Del glorioso Club Atlético Lanús, te jugaste la pierna, Rodrigo, te jugaste la vida. Que emoção, hein, na narração. Bom, aqui não é narrador, aqui é comentarista. E é isso que nós temos e de excelente qualidade. Começando pelo cara que deve ter dormido muito bem, deve ter acordado melhor ainda, Ronaldo Giovanelli. Jogo atrasado, o Timão não escutou os seus conselhos, foi com o time titular, com quem estava à disposição, ganhou a partida, golaço do Garro, sobe na tabela do Brasileirão e agora pode pensar com tranquilidade no Campeonato Paulista e na Portuguesa. Menina Renata, poderia ser tudo tão bem. Bom dia a você, né? Esses cavalos, menino. Poderia ser tudo assim tão maravilhoso, né? Mas eu tenho pena do torcedor. Porque no Campeonato Paulista a bola é horrível. No Campeonato Brasileiro o campo é horrível. E no Brasileiro ainda tem arbitragem péssima. E o VAR péssimo. Eu não sei como é que o torcedor aguenta isso. E o jogo 8h30 da noite ainda. O torcedor tem que sofrer. O horário maledeto, mesmo. Como eu chamo. O torcedor só sofre e a gente é apaixonado pelo futebol ainda. Eu não sei o que fazer, Bibiana. Mas é bom que você fale isso quando ganha, porque senão as pessoas acham que às vezes você perde e isso é choro de perdedor. Não, é a realidade do que a gente vê. Muito bem, Ronaldão. Foi bem, estou com você nessa. Boa. Só nessa, viu? Boa, tamo junto. Cicinho, pra você aquele bom dia bem especial. Que coisa, que fase do Flamengo, hein? Nem a chegada do Paquetá, o time vai mal, perdeu na Argentina, vai ter que vencer por 2 gols de diferença no Maracanã para ficar com o título da Recopa. O que acontece com a equipe do Felipe Luiz? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. O sentimento do torcedor flamenguista é assim, e era um dos pensamentos nossos ano passado. O Flamengo não joga 2 jogos mal em seguida. Mas esse ano o Flamengo não tem feito jogos bons. A não ser um, né, que ganhou de 7 no Campeonato Carioca. Então, assim... Do Sampaio Corrêa. Exatamente. Então, o Flamengo precisa abrir o olho. Felipe Luiz está fazendo o revezamento aí, até agora não vimos nada. Qual é o problema?
O problema é o desempenho dos jogadores que está abaixo pelo nível que eles têm. Edu Dracena, agora é Campeonato Paulista, Capivariano e a perspectiva da possível utilização de John Arias. Bom dia, Edu! Continua lá no topo da tabela do Brasileirão. Eu não vou nem falar que lugar que eu estou, né? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. O filho novamente ajudando o pai, né? Então, para manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, a expectativa é bem grande, principalmente a estreia aí do John Arias, até porque é uma contratação que vai nos ajudar muito na temporada, mas eu acredito, e conhecendo um pouco o Abel, que ele vai colocar ele no banco e para depois entrar no decorrer do jogo. E agora, lembrem-se que temos o Campeonato Saudita aqui na Band e tá chegando o clássico e dos bons, anota na agenda. E é vapo que vamos! Agora no Al Hilal, Benzema reencontra o ex-time pela primeira vez. Karim Benzema! Do outro lado, a cavalaria do Al Ittihad está armada para o clássico. Pra mostrar que o Ittihad tem gana! Liga Saudita é na Band. Flamengo não tá proibido vencer, pelo contrário, hein? Um jogo muito tímido, muito diferente daquele Flamengo do ano passado, mais uma atuação abaixo do nível que a equipe pode apresentar. E o Lanús teve que fazer 3 para valer 1-0, venceu o primeiro jogo. Agora tem a volta no Maracanã. Um resultado frustrante, assim como o desempenho dentro de campo. Jogaram confortáveis, sempre pressionando e saltando sempre na viagem da bola. E incomodamos muito pouco a profundidade do time deles, é algo que temos que melhorar urgentemente com a bola. Foi apenas um chute no alvo em mais de 90 minutos com a bola rolando. Cebolinha assistiu à defesa de Losada na melhor chance do primeiro tempo. Quem travou um duelo particular com Rossi em Buenos Aires foi Rodrigo Castilho. O cartão de visitas foi logo aos 9 minutos e com rede balançando. Mas não valeu, o atacante estava impedido. Antes do intervalo, Castilho voltou a perturbar o goleiro argentino, mas sem muito perigo. Felipe Luiz até conseguiu melhorar o time com a entrada de Pedro no segundo tempo, mas pouco surtiu efeito nas finalizações. Eu acredito que sim, pode jogar Arrasca e Pedro juntos, poderiam ter jogados, mas não acredito que os dois estejam na melhor forma física para poder jogar um jogo desse físico como eu esperava que fosse hoje. Por isso eu optei por essa variação no nosso sistema. E com as trocas tentar ajustar com a entrada do Pedro depois. Os donos da casa equilibraram o jogo e dominaram as ações ofensivas. Até que aos 24 minutos, a rede balançou de novo. Após cobrança de escanteio, o Lanús ficou com a sobra e Castilho desviou o chute no meio do caminho para mandar a bola para o gol. Mas novamente não valeu. A arbitragem pegou outro impedimento no lance. Até que na terceira oportunidade, o gol enfim foi validado. Dessa vez, o atacante se posicionou no meio da zaga rubro-negra para, de cabeça, abrir o placar, 1-0. E os argentinos ainda tiveram a chance de ampliar. Sepúlveda encobriu Rossi, que foi salvo pelo travessão. Com a bola, realmente não tivemos finos, né? Com a bola, o campo estava seco, fazia muito vento. Tem todo esse detalhe, os jogadores não se sentiram confortáveis, também mérito do adversário, o que eu falei, os movimentos coordenados de ataque não funcionaram, porque nunca estivemos confortáveis com a bola no pé. Resultado ruim que obriga o Flamengo a vencer com 2 gols de vantagem, aqui no Rio de Janeiro, se quiser ser campeão no tempo regulamentar. Uma vitória simples leva a decisão para a prorrogação e posteriormente para os pênaltis. Então, não tenho nenhuma dúvida que vai ser complicado, mas eu creio que podemos reverter a la vuelta. Estou totalmente convencido de que podemos hacerlo e assim vamos a transmitir aos jogadores. Só que em meio à fase complicada, antes de entrar em campo, pelo título da Recopa na próxima quinta-feira, o rubro-negro ainda tem compromisso pelo Campeonato Carioca neste domingo, quando enfrenta o Madureira pelo primeiro jogo das semifinais. Falta ainda muito, um jogo em casa e é isso aí, tentar fazer um melhor jogo no Maracanã
e só pedir para o torcedor apoiar, porque vamos precisar deles também. Bom, vamos começar falando do jogo. Atitude do Flamengo muito diferente daquele Flamengo propositivo, insinuante, que joga com entrosamento, um ritmo de jogo que deixa os adversários desconfortáveis. Nada disso apareceu. Edu, e não é de hoje. É mais uma partida em que o Flamengo não consegue ter um desempenho que se espera dele, minimamente. Minimamente porque a gente vê os jogadores que o Flamengo tem. São jogadores de muita qualidade. Só que a qualidade, ela só vai prevalecer quando você está bem fisicamente, emocionalmente. E a equipe do Flamengo não está nesse momento, Renato. Você vê jogadores que o ano passado faziam movimentos, né, de profundidade, de vir receber a bola, que eles não estão fazendo. E isso também acaba refletindo dentro do jogo do Flamengo. E o Flamengo, Renata, teve mais tempo de preparação. O Felipe teve 2 semanas no mínimo para trabalhar, tanto físico como técnico, e esse time não está evoluindo. Então acho que tem que ter uma conversa. O Flamengo ontem deixou muito a desejar, principalmente na questão de agredir o adversário. Ele não conseguiu agredir. E o Lanús fez o jogo dele, fez o jogo da vida dele, que é o quê? Marcar muito bem a equipe do Flamengo e no ataque ali sempre colocando os zagueiros em dificuldade, como aconteceu o gol e teve 2 gols anulados. Então, acho que saiu barato para o Flamengo, mas falando de Flamengo, de qualidade de elenco, o Flamengo tem que render muito mais. Rona, o Madureira, na teoria, que é o próximo adversário no campeonato estadual, não deve oferecer tantos perigos, é o que se espera. Mas o problema é que o Flamengo de 2026... Primeiro teve sim essa questão física, acho que era uma desculpa plausível, só que agora já estamos quase no mês de março, já deu tempo de fisicamente um time que se conhece, não é que manteve as mesmas peças, que trouxe um Paquetá, que é teoricamente um jogador diferenciado. Eu realmente não estou entendendo o Flamengo, é difícil de você conseguir analisar essa equipe, por que não rende? Menina Renata, eu vou assim... Pelo que eu vi ontem, escutando também alguns amigos flamenguistas aí que estavam brigando nas redes sociais. Estavam brigando, entre eles. Clima até. pesado. Entre eles até. A verdade é uma só. Esse time do Flamengo não tem fome. Então quem está jogando contra o Flamengo, está indo com fome, com vontade e está levando a melhor. Porque o time do Flamengo, nós falamos aqui desde o começo, cada posição tem 2 caras que são fora de série, só que também estão sem fome. Alguém precisa dar um prato para eles ou falar, isso aqui vocês precisam saber o que é isso aqui de novo, vocês precisam ter fome, vocês precisam ter vontade, porque ontem parecia que estava vencendo o jogo mesmo perdendo o jogo. Tomaram 3 gols e tudo bem, nós vamos fazer o nosso. Não, nós vamos fazer, cada um fazer do nosso. Quer dizer, não, tá errado. O Flamengo, se não voltar a ser um time coletivo forte, buscar, ter ambição dentro da partida, querer fazer o gol, querer se aproximar do companheiro, finalizar. Não, tá todo mundo correndo como se fosse robozinho. E depois, eu vou falar até mais uma besteira aqui, mas levantem para vocês verem se não vai fazer a diferença. A chegada do Paquetá, depois que gastaram uma baita de uma grana nesse menino, os caras falaram, deixa ele resolver aí. Ele resolve, ele vai resolver. E quando tiver essa mentalidade aí, vocês não vão ganhar nada mesmo. Porque parece um bando de jogadores correndo por correr, sem ambição. O Flamengo é isso, é um time sem ambição. É isso. Cicinho, tem um detalhe, coletivamente muito mal e individualmente também. Jogadores que são protagonistas, como o Arrascaeta, o Carrascal vinha numa fase muito boa no ano passado, o Pedro, cadê aquele Pedro que a gente pedia na seleção brasileira? Os laterais, os defensores, tá tudo estranho no Flamengo. Exatamente. E o que chamava atenção no Flamengo era exatamente essa diversidade de jogadas, de movimentações, jogadores decidindo o jogo. Até os próprios zagueiros apareciam de surpresa, né? E hoje a gente já não vê mais isso. Entra exatamente naquela linha que o Ronaldo falou, da fome. E que o Edu também citou muito bem, que é o quê? Essa questão da vontade. Só no talento não vai ganhar. O futebol não se ganha mais só com o talento. E a gente vê os adversários olhando para o Flamengo e vê o quê? Uma possibilidade hoje de você se consagrar. Então o Madureira vai entrar dentro de campo assim. Olha, vamos pegar o Flamengo, que hoje não vive um bom momento, os caras não estão jogando bem, ainda não tem uma equipe titular. Nós estamos falando aí, vendo o treinador falar de... os jogadores ainda não estão em ritmo. Nós estamos no final de fevereiro, desde janeiro estão jogando. Os caras vão entrar em ritmo quando? Quando parar para a Copa do Mundo?
Então, assim, o Felipe tem muitas peças nas mãos e os jogadores não estão correspondendo. Ele está tentando buscar o melhor e não está encontrando exatamente pelo baixo rendimento dos jogadores. Então, cabe aos jogadores repensar aí na maneira na qual está jogando, porque os adversários não estão respeitando mais o Flamengo. Foi-se a época que entrava falando, perdendo de 1-0, eu assino aqui embaixo, já está valendo. Hoje não. Hoje os adversários veem possibilidade de ganhar do Flamengo e com tranquilidade pelo que o Flamengo vem apresentando. E além de ter que reorganizar a rota do time, o Felipe Luiz, eu fico pensando, não deve ser fácil dar uma coletiva depois de cada derrota do Flamengo. E ontem, na coletiva, depois de perder esse jogo para o Lanús, ele acabou comentando o caso do Vinícius Júnior e deu uma declaração que não pegou bem, não. Sobre Vinicius y no, lo que sí he sido muy bien tratado. A mí me encanta Argentina, siempre he sido muy feliz aquí, muy bien recibido, siempre de visitante, pero solo tengo buena palabra para Argentina y un caso aislado de estos no influye nada en lo que pienso de este país que es tan lindo. Quando ele usa a expressão caso isolado é que pega, não é? Isso já está repercutindo, não foi legal, não, essa fala. Claro que ele ficou muito tempo no Atlético de Madrid, que tem vários argentinos, não é? E não dá para generalizar. Mas o que aconteceu com o Vini não é um caso isolado, não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira vez. Então, a gente sabe que essa história vem se repetindo há muito tempo e até por ele conhecer a situação lá na Espanha, já deve ter visto alguns casos parecidos. Eu imaginava que ele teria um outro posicionamento público, Edu. Ainda mais sendo brasileiro também. Acho que defendendo um co-irmão, né? Porque a gente sabe que independente também e um cara que é ídolo do Flamengo também. Mas a gente tem que defender o certo, o correto. E o cara cometeu um erro e tem que se pagar por isso. Então, para mim, também, essa frase, assim, caso isolado, não pegou realmente bem. Principalmente para um ex-atleta vitorioso e que está começando uma carreira muito promissora como técnico, porque tem muita condição para isso. Você falar um negócio desse, de repente ele possa estar repensando hoje, realmente eu falei besteira e pedir desculpa do que ele falou. É por aí, Rona? Ele quis fazer média com os argentinos, mas é crime, velho. Felipe, é crime. Vai fazer o quê, irmão? Vai passar pano pros caras? Você gosta dos argentinos? Parabéns. Gosta dos italianos? Parabéns. Você gosta do capeta? Parabéns. Porque é o seguinte, irmão, é crime. É crime. E o que fizeram com o Vini é crime. Você tem que separar as coisas, irmão. Tudo bem que você perde o jogo, você não consegue montar seu time, sua cabeça tá no não sei aonde. Irmão, é crime. Racismo é crime. Pô, tem que explicar, tem que desenhar. Bom, vamos falar então de semifinal do Campeonato Carioca. De um lado, tem clássico, tem Vasco da Gama e Fluminense se enfrentam no Newton Santos e no Maracanã. O Flamengo precisa deixar um pouquinho de lado a Recopa, essa derrota, para pensar no Madureira. Final de semana promete ser agitado para os clubes do Rio com as semifinais do Campeonato Carioca. No domingo, o Vasco encara o Fluminense no Newton Santos pelo primeiro jogo da semi do estadual. O Cruz Maltino até chegou lá, mas não convenceu e a torcida deixou isso bem claro. Como se não bastassem as vaias, o Vasco ainda viu o capitão do time pedir a rescisão de contrato nesta semana. Nas redes sociais, Felipe Coutinho falou em cansaço mental e aumentou ainda mais a pressão sobre o time. E tem mais dor de cabeça para o técnico Fernando Diniz. Titular absoluto, o volante Thiago Mendes sentiu o joelho e virou dúvida para o clássico. Sem Coutinho, Rojas deve ganhar a chance. E se Thiago Mendes não jogar, Hugo Moura e Tietê brigam pela vaga. Do outro lado, o clima é bem diferente. O Flu chega invicto desde o retorno dos titulares na temporada e tenta manter a sequência positiva. Mas clássico é clássico. E ultimamente o Vasco de Diniz tem sido um verdadeiro fantasma para o Fluminense de Zubeldia. Desde a chegada do argentino, foram 3 encontros, com 2 vitórias vascaínas e apenas uma do Flu. O desempenho custou também uma eliminação do tricolor na Copa do Brasil no ano passado. São partidas diferentes porque tem a condição de clássico.
São agora 180 minutos novamente e, bom, espero que possamos fazer uma boa partida, como estamos fazendo em contextos diferentes. O Fluminense também acompanha a recuperação de jogadores importantes. O atacante Germancano voltou a treinar depois de se recuperar da cirurgia no joelho. Apesar da evolução, ele ainda não deve ficar à disposição para o jogo deste domingo. Além de Cano, o volante Nonato também voltou aos treinos nos últimos dias e pode ficar disponível. Já Arana se recupera de uma entorse no tornozelo, enquanto Hércules ainda é dúvida por conta de dores no pubis. Também no domingo, o Flamengo enfrenta o Madureira no Maracanã. O rubro-negro entra em campo depois da derrota para o Lanús no primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana. Uma classificação no Carioca é muito importante para dar mais confiança ao elenco depois de turbulências no início da temporada, com a derrota na Supercopa e riscos de não se classificar no próprio estadual. A confiança ele vai adquirindo no decorrer do jogo, com um plano de jogo claro do que ele tem que fazer e que ele vai vendo que funciona. Quando as coisas não vão funcionando da maneira que o jogador visualiza, ele vai errando, vai tomando decisões que não são as melhores e o time todo vai sentindo isso. Apesar de Felipe Luiz não ver como uma obrigação vencer a competição continental, ele deve poupar alguns titulares diante do tricolor suburbano. Jorginho e o Wallace Ian, com problemas médicos, são dúvidas para o confronto. Já Saul segue fora se recuperando de uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Bom, todo mundo, imagino, vai dizer que o Flamengo é favorito diante do Madureira. O Flamengo correu riscos no campeonato estadual, mas a última impressão até foi positiva, vencendo o Botafogo. E agora a gente sabe que o clássico é sempre mais indeciso, porque são duas camisas, duas rivalidades, duas forças. Cicinho, entre Vasco da Gama, que é um time que tem enfrentado problemas, e um Fluminense que está muito bem na foto, dá para falar em favoritismo do Flu? Sem sombra de dúvida. Dá pelo caos que vive o Vasco da Gama, né? Recentemente, aí agora com essa polêmica do Felipe Coutinho, que pediu a rescisão. Então, o torcedor vascaíno quer que o time vença na marra e as coisas não é assim que acontece. Então, o Zubeldia, esse time do Fluminense, que está jogando, é o melhor time carioca e um dos melhores futebol do Brasil até o momento jogado. Não digo que tem o melhor elenco, tem um grande elenco. Mas, assim, o que vem jogando o Fluminense coloca como favorito do Campeonato Carioca. Bom, Ronaldão, chegou a sua vez. Vamos pro Campeonato Brasileiro. Olha, um gramado horroroso. Um time que estava invicto, o Atlético Paranaense, poderia ter saído na frente. Teve pênalti a seu favor. O Julimar desperdiçou e o Corinthians viu um golaço do Garro. Venceu por 1-0, reclamou da arbitragem, mas são 3 pontos na conta. O clima na Arena da Baixada estava diferente. Nas arquibancadas, somente mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência. O Atlético Paranaense cumpriu uma punição por uma briga entre torcidas no ano passado num clássico contra o Coritiba. Eu já vivi isso aí em 2 ou 3 partidas e achei muito interessante. É um outro ambiente, né, que envolve um momento tão importante dos dois clubes. Os quase 17 mil torcedores presentes não puderam ver nem Yuri Alberto e nem Breno Bidon lesionados. Quer dizer então que Memphis foi o grande personagem, certo? Errado. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima foi quem roubou a cena no primeiro tempo. O Corinthians pediu cartão vermelho para Portilla por entrada forte em Memphis e para Viveiros por chegar atrasado em Gustavo Henrique. Quando você inibe violência, pode ter certeza que ninguém reage. Quando falta isso, pode ter certeza que acaba acontecendo o que aconteceu na partida. E aí você acaba perdendo a mão. Mas o árbitro marcou mesmo foi um pênalti para o Atlético Paranaense. Viveiros ganhou da defesa e foi derrubado por Matheus Bidu. A esperança corintiana estava no especialista Hugo Souza, mas ele nem precisou trabalhar. Julimar, que havia marcado também de pênalti contra o Santos, bateu para fora. O pênalti perdido animou o Corinthians. 5 minutos depois, Rodrigo Garro aproveitou o rebote na entrada da área e estufou o pé para abrir o placar. Golaço do Corinthians! Carro numa pintura de gol! O argentino tinha muitos motivos para comemorar. Garro quebrou um jejum de 5 meses sem balançar as redes. O último gol? Contra o mesmo Atlético Paranaense, na campanha do título da Copa do Brasil no ano passado. De minha parte, sempre
procurando mi mejor versión para ayudar al time como fue hoy. O año es un año longo, de muchos jogos, entonces cada día que pasa a gente tem que se recuperar rápido, que profissionalizar-se ainda mais. Então fico feliz de a pouco encontrar meu momento, né? O Atlético foi para cima, mas não conseguiu marcar antes do intervalo. O segundo tempo começou como terminou o primeiro. O Furacão chegava, mas não conseguia balançar as redes. Dorival Júnior tentou segurar o resultado. Tirou a dupla de ataque Vitinho e Memphis para colocar os volantes André e Carrillo. Mas quem garantiu mesmo a vitória foi Hugo Souza. Milagre do goleiro do Corinthians após cabeçada queima-roupa de Benavides. O goleirão ainda deu um susto após choque com Viveiros. O atacante escorregou no tão criticado gramado da Arena da Baixada e acertou Hugo Souza. Mas ficou tudo bem com ele e com o Corinthians, que saiu com a vitória de Curitiba. No jogo das torcidas femininas, o lado corintiano foi quem se deu melhor. Com os gritos de "A Arena é nossa", as corintianas deixaram o estádio, vendo o Timão ganhar a terceira partida seguida, a segunda no Brasileirão e chegar aos 6 pontos conquistados. Mesma pontuação do Atlético, que era até então o único 100% no Campeonato Brasileiro de 2026. Agora, Furacão e Corinthians voltam suas atenções para o Campeonato Estadual. Os dois buscam vaga nas próximas fases dos seus respectivos estaduais. Na minha opinião, se não foi o melhor, foi um dos melhores jogos desde que eu estou aqui, da equipe. E perdemos. E sabemos que mesmo numa noite em que as coisas talvez não tenham acontecido como nós gostaríamos, eu acho que a equipe foi vibrante, foi valente, foi em busca do resultado. Olha, eu tenho que concordar com o Marco Aurélio Cunha. Um jogo não pode ser levado para o próximo. Quando o Furacão enfrentou o Inter, ele fez a mesma pressão, criou a chance, só que fez gol. E aí ganhou. E aí ontem teve chance, criou, foi pra cima e não teve pontaria, não conseguiu definir. E quando teve uma chance mais clara ainda, que foi o pênalti, não converteu. O Corinthians, que não é bobo nem nada, viu o Garro fazer um golaço. Ali na entrada da área, de perna esquerda, uma parte de fora do pé, um chamo de 3 dedos, um golaço, um chutaço. E definiu o placar e foi segurando, foi se contendo. Gente, brasileiro é isso. Não é sobre ganhar jogando bem necessariamente, é ganhar, fazer 3 pontos, subir na tabela. O Corinthians, com esse resultado, já é 5º colocado. Tem a mesma pontuação do Furacão, que estava invicto, não é? Só que aí nos critérios, o saldo de gols, o Corinthians tem um saldo melhor. Então, essa é a realidade. O Corinthians precisa se preocupar com o Campeonato Paulista, tem a Portuguesa no final do domingo, enfrentou um gramado impraticável, uma vergonha na Série A. Você tem um gramado como esse, não é porque é sintético, mas a condição muito ruim. E a arbitragem também. Gente, tem parada técnica, isso aumenta o tempo de acréscimos, mas não justifica, ele foi quase a 60 minutos. Não justifica o amadorismo do que foi tratado esse jogo de ontem. Não só pelo gramado, mas também pelas autoridades, que é o juiz, o VAR. O que eles fizeram com esse jogo ontem, de um jogo ruim, ridículo. E o gramado prejudicando os atletas. Foi amassado o Corinthians, não foi ruim não, foi amassado, hein? Foi o quê? Amassado. Pelo campo? Não, amassado pelo Atlético. Você assistiu o jogo? Escanteio pra caramba, errou o pênalti, errou várias chances. Pra isso você tem goleiro, pra isso você tem zagueiro, pra isso você tem defesa. Amassado. Você assistiu o jogo aonde? O Ronaldo não pensa desse jeito. Não, eu não penso desse jeito. O que eu vi tudo contra ao profissionalismo e ao atleta aí. Um lugar que poderia prejudicar, não só no final o Viveiros, como também o Hugo, num choque que eles tiveram ali, devido ao gramado ruim, péssimo. Era pro Viveiros ter feito o gol também, mas eles acabam escorregando. Quer dizer, tudo foi contra os atletas. O gramado horrível, tudo. Um juiz que eu vou contar uma história pra você. Se é pra profissionalizar, tem que mandar currículo e mandar Rodrigo muita gente José embora. Pereira de Lima. Eu sempre gosto de dar nome e sobrenome aos árbitros. Porque ele vai ficar famoso, sendo ruim. Não, mas isso ele é ruim. um dos mais acionados há muito tempo Isso é já na ruim. Série A. Agora a federação também parece que abandonou. A CBF abandonou o campeonato. São 3 jogos, 3 pênaltis contra o Corinthians. Até o final vai ter uns 40 aí pelo jeito. Pênalti? Não, eu gosto que marca pênalti pra todo mundo. Então. Porque todo mundo merece. Tá, mas só uma perguntinha, não foi pênalti? Pra mim não foi. Pra mim ele se joga. Pra mim tem um contato, porque o futebol pra mim ainda é contato. O Bilu Teteia não fez o pênalti. Teve lance em que o jogador foi abalroado por trás, ele mandou seguir dentro da área. Então tem coisas que o futebol, ele apresenta pra gente aqui a gente fica louco.
E a gente tem que bater palma pra esse tipo de campo, pra esse tipo de arbitragem, pra esse tipo de VAR. O torcedor merece, no final do campeonato, no final do ano, o torcedor, como eu falei no começo aqui, merece um troféu. É isso que você merece, torcedor. Bom, pro Ronaldo, então, não foi pênalti. Se sim, você marcaria essa penalidade? Marcaria o pênalti. Marcaria e o Bidu foi até cauteloso ali, porque se ele chega um pouco mais forte, aí poderia quebrar o braço do jogador quando apoiou no chão. Nossa senhora, tem tudo e ele isso? Não, porque ele apoiou e o Bidu Ele chegou poderia e tirou quebrar o pé, o braço caindo num campo desse aí. Depois acabou pegando a perna do jogador. Daria pênalti sim. Mas vale ressaltar a partida inteligente do Corinthians. Porque só do Corinthians entrar em campo, num campo horroroso desse, impraticável. Ali não é lugar de jogar futebol. Atleta nenhum gosta. O Corinthians me surpreende o Memphis ter ficado os 90 minutos, porque é um campo que você pode se lesionar. O problema é que vai ter um monte de time que vai jogar lá ainda. Exatamente. Acho bacana a autoestima do treinador. Ele não ficou os 90 minutos. E o Furacão vai ser isso daí, vai jogar 90 minutos porque teve no segundo tempo 1 hora. Aí o Dorival tirou ele. E se tivesse jogando até agora, não ia fazer gol. Não ia, e o juiz ia continuar assim, errando. E o autoestima do treinador, ele falando que foi o melhor jogo do Atlético Paranaense. Assim, eu achei o Atlético Paranaense desorganizado. Um time assim que joga no bumba meu boi, chutão pra frente. Olha o golaço. Porque criou porque a condição do gramado dava essa legalidade, digamos assim, pro Atlético conhecer. Então o Corinthians jogou de uma maneira inteligente, não precisou nem fazer força, precisou se defender. Olha o golaço, mas olha o teve a golaço, oportunidade, fez gol e o Atlético Paranaense vai ser isso. Vai conseguir pontos aí e às vezes beliscar um pontinho fora. Porque eu não vejo esse Atlético forte assim, não. Tem muito campeonato. O que eu vejo no Atlético é que, com exceção do Mendonça e do goleiro Santos, que são já atletas com 33 e 35 anos, os outros são muito jovens. Tem atleta de 17, 19, 20, 21. É um time em formação que talvez... Aí você vê o Luiz Gustavo também, que já tem já mais idade. Mas, de um modo geral, é um time muito jovem. E vai ter que se organizar melhor. Começou bem, não tinha perdido ainda. Mas o campeonato ainda vai rolar por muito tempo, até dezembro, né? E, Edu, você teria marcado esse pênalti? Teria sim, Renato. Teria marcado sim. Foi pênalti. O Ronaldo não quer que marca nada contra o Corinthians. Quando é pênalti, é pênalti, Ronaldo. Não tem o que falar. Mandracaço. Agora, o Corinthians foi eficiente. Uma finalização fez o gol. E aí o futebol é isso. E se segurou, né, Edu? Ninguém vai saber se o Corinthians jogou bem, se jogou mal, se jogou no ruim. Ninguém vai saber. Foram os 3 pontos que deixou o Corinthians na 5ª colocação. 1 ponto do líder. E aí ajudou o Palmeiras a manter a liderança. Então, acho que isso é o mais importante. Agora, o Atlético Paranaense vai brigar ali no meio da tabela para não cair. Essa é a realidade do Atlético. Então, de repente, você ganhar... Como ganhou do Santos. Mas quem perdeu em casa pro Atlético, pro Furacão? O que é? Fica? Quem perdeu em casa pro Atlético, pro Furacão, como é que fica? Aí vai dificultar, principalmente no final. De repente, o que você vai ter na ambição no campeonato. Então, assim, o Atlético pecou nas finalizações, teve a chance do pênalti para sair na frente, acabou sendo ineficiente. E o Corinthians não tem nada com isso e ganhou o jogo. Ganhou o jogo. Agora, é bonito o gol mesmo do Garro e importante para ele fazer um gol. Tinha feito contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e aí volta a marcar. É um jogador que vem oscilando, ora tá no time reserva, tá ganhando minutagem, tá ganhando ritmo de jogo e terminou mal a temporada, não é? Não lesão. Terminou em alta e aí passou por lesão também. E é um jogador que, na minha opinião, se o Corinthians tiver pretensões altas como Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, vai precisar do Garro. É um jogador que é fundamental para essa dinâmica do time. E uma outra coisa que aconteceu também com o Garro, extracampo. O presidente Stabile viajou com o departamento jurídico, porque o Corinthians ia cair no transferban novamente. Ele foi lá negociar, porque estão devendo para o Garro. Ele foi lá, deu a cara a tapa. Parabéns ao Stabile, que é isso aí. Não é ficar sentado na mesa esperando as coisas acontecerem. O Stabile, ele vai atrás. Ele foi buscar o que fizeram de errado e está tentando consertar. Porque o Corinthians, querendo ou não, o menino sente que o menino é novo aí. E está gastando de avião, hein? De passagem, hein, Corinthians? Oi? O Corinthians está gastando muito passagem de avião, porque visitar todos que eles devem tá lascado, hein? Imagina, vai o Garro daqui a pouco e garra mesmo. Pode ser até uma deixa pro time de São Paulo aí, que voltou a colocar até o camarote aí para shows aí. Seria uma boa. Vocês nem viajarem, olhar para outra sala que estão fazendo a mesma coisa que o outro presidente fazia também. Então, o Edu fica bem quietinho, que transferban quem sofreu de novo foi o Santos, hein? Mas eu quero falar de Campeonato Paulista e do Palmeiras, que é líder
líder do Brasileirão, é o primeiro colocado na tabela da Série A. E além disso, agora tem o Capivariano e pensando na estreia de John Arias. Segue o líder, Já vimos ele sorrir, se irritar, ser campeão, ser vice. Acompanhamos de tudo porque ele está aqui há muito tempo. Abel Ferreira se tornou ontem o 5º técnico mais longevo do futebol brasileiro. 5 anos, 3 meses e 15 dias. Hoje, 16. Superou o Tele Santana no São Paulo e foi homenageado pelo filho do mestre. Países na Europa até não é tanto, mas aqui para o Brasil é um marco muito importante que há muito tempo não se vê, ou seja, 30 anos. O que ele fez e a idade que ele tinha e naquele tempo foi algo extraordinário e nós aqui procuramos, dentro de um clube como é o Palmeiras, já sabemos quais são as virtudes e os defeitos uns dos outros, mas há uma coisa que eu acho que eles reconhecem em todo o trabalho que fazemos aqui dentro, é dotar uma equipa super competitiva para poder lutar em cada competição para vencer. Desde que Abel Ferreira assumiu o Palmeiras, alcançar as quartas de final do Paulistão virou quase um protocolo. O Verdão participou das últimas 5 edições de mata-mata do estadual e amanhã vai para a 6ª consecutiva. Com o português no comando, o time avançou todas as vezes. Amanhã é contra o Capivariano e com força máxima. Uma provável escalação tem Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Andreas Pereira, Marlon Freitas, Alan e Maurício. Flaco Lopes e Vitor Roque. E no banco de reservas tem um colombiano no jeito para estrear. Agora é conseguir chegar o melhor preparado para o primeiro jogo. Como falei, ansioso por essa estreia, ansioso por escrever minha história aqui no Palmeiras e que ela seja cheia de títulos e de coisas boas. O outro lado da história também é de coisas boas e de longevidade. O técnico Hélio Cizenando vive a 5ª temporada no comando do Capivariano. Contra o Palmeiras, o time vai disputar as quartas de final pela primeira vez em 107 anos. Essa classificação foi muito esperada, né? Foi muito sofrida. Corremos pra caramba, ainda mais com um jogador a menos, né? Mas a gente não deixou de acreditar. Os 11 do time de Capivari devem ser Guilherme Nogueira, Ricardo Cerqueira, Otávio, Wendel Lomar e Tarcísio. Carlos Eduardo ou Felipe Azevedo, Bruno Silva, Tiaguinho e Ravanelli, Vinícius Popó e Baianinho. Por mais que a gente já conhece, né, a história do Palmeiras, a história do Abel, mas é estudar, trabalhar muito e nada é impossível. Enquanto isso, fora de campo, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo vai julgar Abel Ferreira e Luide pelos comportamentos no último derby. O treinador por bater palmas de forma irônica depois de levar cartão amarelo e o jogador por acertar uma bolada num torcedor rival. A pena para os 2 casos pode ser de suspensão de 1 a 6 partidas. Andreas Pereira, que cavou a marca do pênalti antes da cobrança de Depay, não foi denunciado pelo TJD. E aí, Ronaldão, você viu isso? Fecha. Tá denunciado o Luigi e o Abel, mas o Andreas Pereira... A imagem passou no mundo todo e ele falou que limpou a chuteira na cara do tribunal. Fecha o tribunal aí. Tava suja. Vocês não estão fazendo nada. Meu. Vai pro carnaval e larga. Vocês não estão fazendo nada. Uma vergonha. TJD uma vergonha. Vocês são uma vergonha. Quando o Olim tava aí, tinha um pouco de vergonha. Agora acabou a vergonha de vocês aí. Acabou. Daqui a pouco se reencontram, então. Acabou a vergonha. E quando jogaram fora no Campeonato Paulista, aí ninguém fez nada também. A bola é ruim. E olha só, não é que o Abel e o Luigi serão... Não é que eles serão punidos, eles estão denunciados. Só para explicar, é no denúncia. Era no mínimo, Rê. Ainda depois vai ser julgado, aquela coisa toda. Agora, pro jogo de amanhã contra o Capivariano, Edu Dracena, é aquela partida em que o adversário vai jogar a vida, tem uma oportunidade, e o Palmeiras precisa consolidar o que se espera dele.
se espera dele e o que vem apresentando, né? Por mais que no último jogo, né, o Abel mesclou o time, colocou um time alternativo, mas antes disso ele vinha mantendo uma base do time titular e esse time correspondeu à altura e é o que a gente espera agora nesse jogo contra o Campeão Ariano, até porque mata, né? Porque só é um jogo, não tem o segundo jogo. Então eu entendo que ele vai manter esse time que ele vem colocando alguns jogos atrás. Eu acredito que o Arias ainda vai ficar no banco de reserva, até mesmo para entrar no decorrer do jogo. Por mais que ele já tenha treinado com a equipe, já vem em ritmo de jogo, porque lá na Europa ainda é meio de temporada. Mas conhecendo um pouco o Abel nesses 5 anos, ele vai de repente segurar um pouco, até mesmo para dar moral para o Maurício também, ou sei lá, com o Alan. Então a gente não sabe qual o jogador que vai sair para de repente o John Arias entrar nessa equipe. Então eu entendo que vai ser um jogo difícil, mas se o Palmeiras jogar o que sabe, consegue passar fácil. Lembrando que a melhor campanha na primeira fase do Paulista foi do Novo Horizontino, comandado pelo Anderson Moreira. E o Novo Horizontino recebe o Santos, que goleou o Velo, que tem Neymar, tem Transferban também. É um duelo bem interessante. Às vésperas da partida de domingo contra o Novo Horizontino, o Santos voltou a sofrer um transfer-ban. O clube está novamente impedido pela FIFA de contratar jogadores, porque não pagou 2,5 milhões de euros, pouco mais de 15 milhões de reais, ao Arouca de Portugal, pela contratação do zagueiro João Basso. A medida afeta diretamente o técnico Juan Pablo Vojvoda, que não poderá contar com o novo reforço Christian Oliva, meia uruguaio, que seria inscrito nos próximos dias. Falando sobre o jogo de depois de amanhã, que vale vaga na semifinal do Paulistão, pode ser o primeiro de Neymar no ano como titular. Ele estreou na temporada no segundo tempo da goleada sobre o Velo Clube, domingo passado, e estaria liberado para atuar por mais de 45 minutos. Neymar, por sinal, concedeu entrevista à Cazé TV, falando sobre o momento atual e o futuro. Admitiu, inclusive, que pode parar de jogar no final deste ano. Todos sabemos que temos a um jogador que se acompanhamos a ele vai fazer a diferença. Curiosamente, o Novo Horizontino foi o primeiro adversário do Santos no ano, vitória alvinegra por 2-1. Só que depois desse jogo, o time do interior embalou uma sequência de 6 jogos sem perder, com direito a 5 vitórias, uma delas 4-0 sobre o Palmeiras. Terminou a primeira fase na liderança e com o melhor ataque do Paulistão, 16 gols marcados. Nós sabemos muito bem por que o Novo Horizontino vem fazendo a campanha que está fazendo, e não é só por esse campeonato, é pelo que vem sendo construído ao longo dos anos. Jogar em casa pode fazer a diferença a favor do Novo Horizontino, que tem 100% de aproveitamento neste campeonato estadual, jogando no estádio Jorge Ismael de Biase. São 4 jogos e 4 vitórias. Aliás, um estádio onde o Santos nunca venceu desde que o Novo Horizontino foi refundado no ano de 2010. Vamos a encontrar dificultades nesse campo, porque bueno, ele está no mando de casa. Conhecemos a ele, foi uma partida difícil quando jogamos. Ontem, Adonis Frias e Zé Rafael participaram de parte do treino do Santos. Adonis, se estiver em condições, pode voltar à zaga em lugar de Zé Ivaldo. O Novo Horizontino pode ter domingo Jordi no gol, Alexis Alvarinho, Dantas, Eduardo Brock e Mike, Luiz Oyama, Léo e Rômulo, Hélio, Maicon Jesus e Robson. Já um provável Santos deve ter Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Vini Lira, William Arão, Gabriel Menino e Gabriel Montempo, Neymar, Moisés e Gabigol. Neymar é um assunto para o Santos e para a seleção brasileira. Todo mundo está na expectativa para ver se ele será convocado, se ele vai demonstrar que está 100% para a Copa. E ontem ele deu uma entrevista à Cazé TV dizendo o seguinte: eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Não sei sobre o ano que vem, pode ser que chegue em dezembro e eu queira me aposentar. Edu Dracena, já? Mas já? Ah, eu acho que não. Eu acho que ainda tem lenha ainda para queimar. Eu acho que é um jogador que, para nós brasileiros, é importantíssimo para a seleção brasileira.
Então eu entendo assim que ele falou por falar, às vezes, né? Pode ser que vai acontecer no ano que vem. Não sei o que vai acontecer. Então acho que ele jogou realmente e tudo que o Neymar faz e fala, de repente repercute muito. Então eu entendo que ele não vai parar, é um jogador que a gente quer e gosta muito de vê-lo em campo e tomara que ele possa ficar por bastante tempo. E também no Santos, porque a gente sabe que o contrato é até o final do ano, de repente no ano que vem tem outras possibilidades, mas eu acredito que ele não vai se aposentar não, Renata. O que vai repercutir muito é o confronto de Série A no Campeonato Paulista entre Bragantino e São Paulo. Quem leva melhor, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Agora, Cicinho, eu quero falar mais do Neymar, hein? Porque o Neymar é um cara que está sempre nos holofotes, já não foi para o Carnaval, achei excelente, já se preservou, pensando no Santos, no Campeonato Paulista e na sequência da temporada. Mostra o foco dele, principalmente em Copa do Mundo, né? O Neymar se preparou para esse momento, para voltar aos poucos depois da lesão, para não ter nenhuma surpresa. E agora tem esse grande jogo, né? Contra o Novo Horizontino. É a oportunidade que tem de jogar aí os 90 minutos, ajudar o Santos a chegar numa semifinal. O Neymar motiva muito a sua equipe, mas também motiva o adversário, porque todo mundo quer jogar contra o Neymar. Então, assim, eu espero um grande jogo. O adversário que o Santos vai pegar, no momento, é melhor que o Santos. Mas o Neymar pode fazer essa diferença no jogo. O Neymar, sozinho, ele pode bater uma equipe que foi a melhor colocada na primeira fase do Paulista, Rona? Ele é um cara diferenciado, minha Renata. Esse cara é iluminado. É um cara, uma estrela que nasceu ali na Vila Belmiro e ele é iluminado por si só. Ele é um cara alegre, um cara que gosta de jogar futebol. É um cara que jogou futebol na rua, na quadra, joga brincando. Ele atropela qualquer um, esse menino. Não pode pensar em parar agora. Se espelha aí no Fábio, goleiro. Para com 45, menino Neymar. Ou se não, no próprio... Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, no Messi, que vocês disputaram ali, você esteve próximo desses caras. Você tem que pensar grande, continuar pensando grande. Você é um menino que sonha. Você é um menino que vai trazer a Copa pra gente. Neymar, seu cavalo. Olha, é tricolor paulista, recuperado, vitaminado no campeonato estadual, na temporada. E o Bragantino, que é sempre uma equipe perigosa. Lembrando que a melhor campanha foi do Bragantino. O jogo será na casa do Massa Bruta. E esse duelo promete. Se não fosse o tricolor, eu não sabia, nem seria o que sou. Bragantino e São Paulo abrem as quartas de final do Paulistão amanhã, em Bragança Paulista. O Braga tem a vantagem de jogar em casa nesta fase por ter melhor campanha que o tricolor. O duelo marca a quinta decisão entre os clubes. Amanhã, Wagner Mancini pode levar a campo Cleiton, Andrés Hurtado ou Agustin Santana, Pedro Henrique ou Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba, Fabinho, Gabriel, Gustavo Neves, Lucas Barbosa, Isidro Pita e Henry Mosqueira. Vai ser mais um jogo difícil, mas acho que nós já mostramos que nós temos um time chato de jogar contra, um time que marca, um time que é organizado. O São Paulo se apega ao bom momento. O tricolor está invicto a 6 jogos. Já igualou a melhor sequência da segunda passagem de Hernan Crespo. O grupo, o time precisava um pouco de estabilidade. Não foi fácil. Atravessar todos esos momentos complicados. Não é para comemorar, ficar sereno, penochao, mas agora temos um desafio muito bonito, que é chegar às quartas de final. Para as quartas, Crespo ganhou um reforço. O meia Cauli chegou por empréstimo junto ao Bahia, já está regularizado e pode estrear. Aí vai ser mais a decisão da comissão, do treinador, mas eu me sinto bem, fiz a pré-temporada completa no Bahia, fiz 2 jogos também, então me sinto bem e espero poder estar à disposição aí o mais rápido possível. O zagueiro Arboleda voltou a treinar nesta semana. Ele esteve ausente resolvendo problemas particulares no Equador e perdeu 2 jogos. Bobadilha está recuperado de um trauma na coxa. Já Ferreirinha vem treinando separado por causa de uma sobrecarga. Um possível São Paulo teria Rafael, Lucas Ramon,
Alan Franco, Sabino e Enzo Dias. Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha e Lucas. Luciano e Caleri. Se optar por 3 zagueiros, Bobadilha sai para a entrada de Arboleda. Em meio a uma decisão, o assunto Oscar ganhou destaque. O atleta, que optou pela aposentadoria depois de sofrer uma síndrome vasovagal no ano passado, está prestes a assinar a rescisão do contrato. Mas ainda restam alguns detalhes. Oscar abre mão de cerca de 53 milhões de reais, que, segundo o advogado do jogador, ele teria direito a receber por ser o valor integral do contrato, que terminaria no fim de 2027. Lembrando que o clube considera que o vínculo foi pausado a partir do problema de saúde. Ao mesmo tempo, ele cobra mais de 7 milhões de reais, referentes a direitos de imagem e luvas. Isso deve ser pago de forma parcelada até 2027. Esse assunto deve ser discutido novamente na próxima semana. Por enquanto, foco total em conquistar uma vaga nas semis do Paulistão. Cicinho, qual é a sua maior preocupação em relação ao Bragantino? Olha, uma noite tarde assim apagada do São Paulo, porque o São Paulo, o futebol que vem jogando, se mantiver essa concentração, vai sim jogar contra o Bragantino e trazer a vitória aqui pro Morumbi, porque o São Paulo é um time melhor no momento. O Bragantino, ok, tá bem, encontrou um posicionamento legal com a saída do John ali, mas ainda não é aquela equipe que tem diversidade de jogadas, enquanto o São Paulo tem. São Paulo conta com o bom momento do Lucas, o Caleri vive esse bom momento também, então as peças do São Paulo pode decidir melhor do que o Bragantino. Mas como eu falo, o Bragantino é essa equipe fria, eles não se desesperam em momento algum, o torcedor também não é aquele torcedor que pressiona, por isso que o São Paulo tem que entrar ligado do início ao fim, porque se entrar apático, pode ser surpreendido. Muito bem, o São Paulo encontrou uma tranquilidade dentro de campo, mas os bastidores voltaram a ferver. E quem voltou também estava lá no lugar gelado, já chegou na situação quente, não é? Tati Tavares, para você aquele boa tarde bem especial. O que está acontecendo outra vez nos bastidores do tricolor paulista, hein? Oi, Renata, muito boa tarde para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto, de volta com notícia quente, como você disse, né? Para dar aí um contexto geral, né? Lembrando aqui que no ano passado o Júlio Casares sofreu o impeachment, né? Por conta daquela venda ilegal de camarotes do Morumbi para shows que estava envolvida a ex-esposa dele, Mara Casares, e outros diretores. Aí o Harry Macis, ele assumiu o cargo de presidente, fez uma limpa. Começou ali desfazendo vínculos familiares, inclusive dele próprio, afastando a filha Cristina Macis, que era diretora adjunta de base do futebol feminino. Só que aí agora as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, porque hoje o São Paulo recebeu uma denúncia de que Cristina Macis, a filha do Harry, estaria envolvida também na venda clandestina de camarotes do Morumbi para shows. Ela teria vendido um camarote em 2024, venda aí por R$ 3.200 mais ou menos. O Harry já tem conhecimento disso. O Outen Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, ele recebeu essa denúncia de outros conselheiros e pediu ao Ives Gandra da Silva, presidente do Conselho Consultivo, para marcar uma reunião. Reunião essa, Renata, que já está marcada, acontece hoje à tarde. Aí terão outros ex-presidentes, inclusive o Júlio Casares parece que vai estar lá, entre outras figuras importantes do São Paulo, para discutir esse assunto. Um assunto, claro, a gente lembra aqui que o Conselho Consultivo ele é meramente opinativo, ele não toma nenhuma decisão, mas aí começa a investigação. O Harry, como eu disse, ele já tem conhecimento sobre essa denúncia, deu uma entrevista exclusiva para o UOL, vou trazer aqui para vocês algumas falas dele, né? Ele diz que a Cristina é maior de idade, tem seu próprio CPF, deve responder pelos atos dela e que durante a gestão dele é tolerância zero e que isso vale inclusive para
para ela, mesmo sendo filha dele, que ele não compactua com a lamentável atitude da filha dele e que pede que a comissão de ética apure melhor esses fatos. Para piorar, Renata, o Harry também assume nessa entrevista aí para o UOL que ele recebeu aí alguma chantagem política internamente para que o assunto não viesse à tona, mas que mesmo assim ele traz o assunto à tona e que vai investigar aí a própria filha junto com a comissão de ética. Lembrando que a Polícia Civil, né, já chegou a dizer que o São Paulo é vítima de todo esse esquema clandestino de venda de camarotes. Vamos ver então, depois dessa reunião que acontece hoje à tarde, quais serão os próximos passos, viu, Renata? É complicado, porque a questão ética, ela tem que ser sempre prioridade em qualquer clube, em qualquer momento. E não é, Tati, porque mudou o presidente, porque está chegando agora, está tomando conhecimento. E se ele tem a filha dentro do São Paulo, trabalhando para o São Paulo, e ela está envolvida em denúncias, isso tem que ser averiguado. E até falei para vocês aqui, se eu fosse ele, já pegava esse dinheiro aí que apareceu, já pagava, já, ó, tá aqui, é minha filha, não tem nada a ver, ela estava no São Paulo, mas estou pagando, vou averiguar, vou investigar, porque tem que ser transparente. E me parece que ele veio com essa proposta para o São Paulo. E as coisas estavam funcionando, pelo menos em campo, os resultados apareceram, Cicinho. A gente vê que o São Paulo deu uma reagida. E agora esse processo de transparência, de moralidade, de resgate do São Paulo como instituição, ele não vai terminar nesse momento. E ele tem que dar o exemplo. Não, exatamente. E nós vemos aí pelas declarações e o posicionamento dele, né? Já deixando bem claro que independente se for filha, quem for, vai ser investigado e vai ter que responder pelos atos. Então, a transparência é isso. As coisas vêm à tona, poderia ser um caso, como nós estamos percebendo aí, para ficar debaixo dos panos, sendo conduzido de outra maneira, mas ele preferiu também que viesse a público exatamente por essa transparência e pelo caráter dele. Então, está tudo sendo investigado, mas o posicionamento do presidente é louvável porque já traz tudo à tona para que não fique nada às escondidas. E sim, que independente se for família ou não, vai ser resolvido porque não é a pessoa, é o São Paulo. Então, é o nome do São Paulo que tem que ser priorizado, a instituição São Paulo, que é muito grande e não poderia continuar naquela vergonha na qual vinha passando o São Paulo. Tomara que isso funcione bem, que o São Paulo possa recuperar não apenas esse problema, mas os outros tantos problemas que a gestão passada acabou deixando e que o São Paulo vai ter que enfrentar por um bom período, não é? Seguinte, vamos voltar ao Campeonato Brasileiro. O Corinthians bateu o Atlético Paranaense por 1-0 fora de casa. Enfrentou uma arbitragem que deu muitos acréscimos, um gramado ruim e um adversário que teve muitas chances e desperdiçou. Às vezes, os números enganam. O Atlético teve 8 escanteios, o Corinthians nenhum. O Atlético deu 19 chutes a gol. Teve em Viveiros um tormento para a zaga alvinegra. Sofreu pênalti quando foi para cima e terminou derrubado na área por Matheus Bidu. E aí Julimar bateu de perna direita, tirou de Hugo Souza, mas também tirou da meta. Perdeu a chance. Sobre os números, o Corinthians a rigor deu apenas um chute só nos 90 minutos e um pouco mais. E foi o chute. Rodrigo Garro, 1-0. É do jeito que o argentino gosta. Garro dominou, ajeitou, perna esquerda de 3 dedos na bola, deu na cara. Morre no ângulo superior direito da meta de Santos. Teve mais número e rusga no primeiro tempo. 6 minutos de acréscimo e amarelo para Viveiros na disputa com Gustavo Henrique. Teve amarelo também para o goleiro Santos, o capitão. Teve reclamação, teve confusão. Quando você inibe violência, pode ter certeza que ninguém reage. Quando falta isso, pode ter certeza que acaba acontecendo o que aconteceu na partida. E aí você acaba perdendo a mão. O segundo tempo não mudou muito, não. O Furacão empilhou chances, uma atrás da outra. Mas gol mesmo, nenhum mais. Atlético foi melhor, o Corinthians foi cirúrgico. 1-0 placar final. Sabemos que mesmo numa noite em que as coisas talvez não tenham acontecido como nós gostaríamos, eu acho que a equipe foi vibrante, foi valente, foi em busca do resultado. A equipe fez um bom jogo, teve mais posse, teve mais finalização, teve mais situações claras de gol.
Mas do outro lado tem uma equipe campeã nos últimos 2 meses de 2 títulos no futebol brasileiro, que tem jogadores de qualidade, que uma bola, que eles deram um chute no gol, e esse chute foi gol. É preciso, literalmente, olhar o chão que se pisa. O encontro atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro não ficará marcado apenas pelo resultado. Depois do apito final, uma enxurrada de reclamações. Da grama sintética, dos critérios da arbitragem na aplicação dos cartões e também no acréscimo no tempo de jogo. Sobre os cartões, foram 7 amarelos no total, para o Corinthians 4, além da expulsão do filho e auxiliar de Dorival Júnior. Sobre os acréscimos e a cera alvinegra, Odair Hellmann e Dorival Júnior do mesmo lado. O que não pode acontecer é um jogo no segundo tempo não andar, porque o Corinthians não andou no segundo tempo. O Hugo foi tomar cartão amarelo com 95. Ele deu 9 minutos, quando ele deu 9 minutos, o goleiro caiu no chão, ficou 3 parado. Quando ele deu mais 4, o cara ficou mais 2 minutos parado. Então, vale a pena fazer cera. Hoje nós tivemos a distribuição de cartões e, por outro lado, a não aplicação de cartões que teriam sido muito importantes no início da partida. 14 minutos de acréscimo. Eu não reclamo disso, não, desde que essa mesma atitude seja repetida em todas as partidas. Sobre a grama sintética, o desabafo à la Corinthians, que no domingo tem jogo decisivo contra a Portuguesa, pelas quartas de final do Paulistão. E esse gramado pode interferir, diz o comandante. Com certeza, fisicamente, nós não estaremos à altura da necessidade do jogo que nós teremos no domingo. Isso daí, eu não tenho dúvida. A CBF poderia escutar, não? A voz do jogador, do atleta, que acho que somos a importância do futebol de Brasil e tirar este tipo de gramado para que nosso corpo também fique da melhor maneira. Acho que quando a gente joga em gramados assim é muito difícil para nós. Golaço e definiu a partida para o Corinthians. Bom, debate começando nessa sexta-feira e a gente mostra o capitão Edu Dracen. Edu da Pena. Boa tarde, Renata. O filho ajudando o pai, né? Então, obrigado, Corinthians, porque foi amassado. Foi amassado o Capelanos. O Atlético Paranaense amassou o Corinthians, mas o Corinthians foi lá e conseguiu vencer. Que engraçado, que vale são 3 pontos na tabela. Ninguém nem lembra de boas ou más atuações. Sim, o futebol é cruel, Cicinho. Olha, cuidado, hein? Bragantino na sua vida, Campeonato Paulista, confronto de Série A. Amanhã, Cicinho. Boa tarde, Renato. Boa tarde, amiguinhos. Aí nós estamos falando de tricolor, né? Porque torcer para o Atlético Paranaense vai sofrer lá longe. Agora São Paulo é diferente. São Paulo é tranquilo. Chico Garcia, o futebol, ele não se mostra em um campeonato, em uma partida. Ele se revela em sequências, em contextos diferentes. E assim são os treinadores. Quando a gente fala que um treinador é ótimo, é porque ele já mostrou pelo currículo, pela experiência, pela sequência. E quando o treinador é ruim, é a mesma coisa. Só isso que eu posso te falar. Eu tava tentando entender só isso. o que você queria me dizer, mas captei vossa mensagem. Ótimo. Mas imagina que esse treinador ainda ganhou do Inter fora de casa, hein? Coisa séria. Mas eu não quero pesar o crime. Mas esse treinador, mesmo sendo ruim, ele pode ganhar de outros. Até treinadores ruins, jogadores ruins também ganham. Por exemplo, o Lanús não era favorito, diziam que o Flamengo ganharia e o Lanús ganhou do Flamengo. Que gancho maravilhoso, porque ganhar do Lanús lá na Argentina, só lá em 2017. Faz tempo, hein? Como diria Mano Menezes, faz tempo pra caramba. Eu tô que tô, até domingo. Tá feliz. A gente já sabe por quê. O real motivo, Sgarbi, é que em casa é a melhor coisa. Quando a vida vai bem em casa, no resto, tudo se ajeita. Só isso que eu posso falar pra você, viu, Sgarbi? Que fazem chinês. Boa tarde pra vocês, Sgarbi. Você chega lá. Beijo pra você, meus amiguinhos. Na Arena da Baixada, a camisa pesou. E olha que é um São Paulino falando isso, né? Mas a camisa pesa, é time grande jogando contra time ali. Ixi, você tá provocando alguém. Não, e só um recado claro, pra turma do São Paulo. Senhor ontem, Aires e companhia, a torcida tá de olho, hein? O torcedor não é tonto, o torcedor tá vendo essa tentativa aí que vocês estão tendo de voltar ao poder. O torcedor não é tonto. O torcedor não é tonto, está de olho. E aqui todo mundo vai informar o torcedor sobre o que está acontecendo. Deixa claro o recado, É isso aí, transparência sempre, né? Sempre. Marco Aurélio Cunha. Eu
não sei, mas eu fiquei pensando hoje de manhã. Marcos sairá de férias, um momento bem oportuno. Vai que aconteça algum desastre no final de semana. Pode acontecer. Aí você tá livre disso, hein, Marcos? Boa tarde a Nós vamos te todos. achar, hein, doutor? Não, mas Fizeram entrar lá de Foz do Iguaçu, Entra lá no grupo, eu viu, mando doutor? mensagem pra vocês, não vai acontecer nada disso. E ontem, como eu banquei aqui, o Atlético não venceria o Corinthians lá na Arena da Baixada. Pior, perdeu. Capelanes, tudo que você fala não acontece, não. Que coisa. Você tá aquela... Lembra um personagem que tinha? Eu falava assim, eu só falo a verdade, mas nunca era verdade. Lembra disso? Lembro, doutor. Você vai ver no final de semana que eu falei do Bragantino e São Paulo, o senhor não vai lembrar de mim. O senhor vai lembrar de mim com a salsicha na boca, com muita alegria. E quem vai pôr a salsicha na boca é o senhor. Não é salsicha, é linguiça. É nada mesmo. As duas me apetecem. Eu diria que isso tem um pouco de fogo cruzado. Ronaldo Giovanelli, você está no meio do fogo cruzado e você venceu o Capelanes. E lembrei do campo que nós encontramos ontem na partida do Corinthians. Eu estou vendo o bigode do menino Esgarbinho. Dá uma olhada no bigode do Esgarbinho. Tem bigode? É uma penugem. Não, só uma pergunta. Parece campo. Nossa, é mesmo. Parece campo minado de... Tá parecendo um mosqueteiro. Calma aí, o Ronaldo quer falar de bigode? É sério isso? Sério que a gente vai... Não, daí que saiu o bigode chinês. Aquele que só tem a pontinha. Assim. Doutor, vai pra casa do chapéu, senhor. Esse bigode é o gramado do... Passa babosa pra crescer. Não, só falta agora o Capelanes que colocou esse cabelo Não, mas peraí, eu não sei porque você tá falando com o lado de lá quando você deveria estar se dirigindo ao lado de cá. Aqui eu tenho que fazer assim, É ó. aqui, é a cariação, frente a frente. Toma. O Você quê? quer me dar você? Toma. Você quer me dar você? Essa estátua dele, não é do É o nosso. Ronaldo aqui, ó. O quê? Porque o cliente sempre tem razão. Eu avisei, bebê. Mas você entendeu o que aconteceu? Você entendeu? Eu já te dei uma alegria, você achou que teria outra? Eu vou te falar a verdade. Eu tô alegre. Por quê? Eu tô alegre. Não sei por que essa música. Deveria mesmo. Não tem porquê. Você percebeu que o Ronaldo, ele bateu no Edu, no Cicinho, no Chico, no Sgarbi, no Doutor e me deixou quieto? Porque ele mesmo, como um bom corintiano e ídolo da Fiel que o é, ele reconhece que o que aconteceu ontem, o Corinthians foi largo, escapou de tomar uma goleada histórica em Curitiba. Então uma derrota traz ensinamentos. E isso eu aprendi com você, Renato. Eu vou falar a verdade. Fale. No fundo, esse Eu menino... tenho dado muitas lições. Eu vou falar, no fundo, esse menino é corintiano. Ele é corintiano. Por quê? Por quê? Tava lá no desfile, entrou a Gavião hoje, ele começou a gravar e cantar tudo junto. Eu gravei ali, batendo. todas. Começou a cantar, bater aí, Corinthians. Você tava no carnaval também? Passamos passando, né, com a Roberta. A Roberta falou, vamos lá. Eu falei, vamos, bebê. Acabou lá do 0-11, tranquilo. Menino, se até eu cair lá amanhã de novo. Porque o dia da manhã ninguém sabe. Não, amanhã pode, amanhã pode. Sabe, amanhã. Aí, segunda-feira, eu venho sem voz. Meu Deus do céu. Mas você não fez um carnaval por ter vencido o Atlético Paranaense ontem? Por ter vencido o Furacão, fazer carnaval? Não. Nem rima. Sério? O torcedor corintiano. Eu vou até sair daí. O torcedor corintiano hoje. O torcedor corintiano acordou com vergonha de comemorar essa vitória, porque foi um amasso do Atlético e nenhum corintiano com sã consciência comemorou a vitória de ontem. Venho disso. Você é um caso, Capelanes, para o nosso especialista do programa, HG. HG precisa entender, precisa estudar profundamente a mente, o comportamento e as incoerências. Ele é o caçador de incoerências, não é? Eu não sei mais o que fazer com ele, Everton. Realmente, hoje ele falou que estaria no cadeirão, líder do Campeonato Brasileiro. Nada disso aconteceu, Everton. Boa tarde. Buenas, muchacha, muito guapa. Mais uma Graças. vez. O jeans, Renata, o vestido jeans, só as pessoas leves usam um jeans e ficam bem num jeans. A figurinista não erra nunca. Eu lamento não poder dividir tela com o Capelanes, porque eu queria dar algumas doses de realidade para a vida do Capelanes. O Capelanes é corintiano, na verdade, todo mundo já sabe. Foi uma aula das arquibancadas da Arena ontem. Uma aula. Foi. A torcida, a nação fiel... A fiel nação corintiana deu uma aula de como torcer ontem na Arena do Atlético do Paraná. E um detalhe, meu filho, o que manda é a bola na rede. O planejamento bem feito de um treinador, depois dos 90, 100, 100 e poucos minutos, a gente avalia quando você olha para o placar.
Não adianta nada sufocar, perder pênalti e tal, e perder o jogo. Agora, tomou uma aula nas arquibancadas com a torcida do Corinthians, deu show ontem na Arena do Atlético do Paraná, perdeu o jogo e consegue ter barro num gramado sintético. Não é barro. Isso, ter não é barro. Gramado sintético. Não é barro. Você tá de brincadeira o estádio mais comigo. moderno da América Latina que não tem ponto cego. E a acústica presta atenção. O gramado é que nem ter piolho e peruca, irmão. O gramado é só mexer. É que nem e o pessoa que Cruzeiro usa vai peruca cair. ter piolho. O Super Cruzeiro. E o Atlético Mineiro é o galoteiro. Não, é o Atlético genérico. Do estado então do Paraná. cuida do seu quintalzinho aí e deixa o nosso quintal de bola. Vareio de bola, principalmente das arquibancadas. Que vareio de bola? Você nem viu o jogo, sintética rapaz. É que nem piolho em cabeça de quem usa peruca. Você tá de brincadeira. Você que tá de sacanagem. Você tá de brincadeira. Eu não quero falar com esse cara. Me tira daí, Chaves. É complicado, hein? Mas o futebol é desse jeito. O Campeonato Brasileiro é muito longo, vai até dezembro. Surpresas acontecerão. Na próxima rodada, o Cruzeiro, que você falou do Cruzeiro, Isso, vai jogar com o Corinthians. Aonde? Vai em ganhar. Minas. E o Grêmio recebe o Galo, né? Dozinhaca também. Agora tem um presentinho bem embrulhado, bem embalado, sob medida para você. Aí é pra apanhar e ficar calado. Respeitar também o furacãozinho. Você vai no Por Canindé? que furacãozinho? Você vai no Porque Canindé tá uma domingo? brisa, tá uma brisa. Xalala. Xalalalala. Xalalala. Tô procurando aqui. Procurando o quê? Hã? Tô vendo aqui se eu acho algum gavião, porque você sabia que em dia de furacão, gavião não voa, né? Já que você tá tão feliz, dá um grito, solta o riso, não disfarça. Diante de todo esse cenário, com alguns desfalques, eu diria que essa escalação é o suficiente para vencer e com tranquilidade, eu diria que essa escalação é o suficiente para vencer e com tranquilidade. Tu percebe a arrogância que tu fala? Garro ou Carrício? Carrício ou Garro? Eu acho que hoje é um jogo mais para o Garro. Eu acho que hoje é um jogo mais para o Garro. Eu acho que hoje é um jogo mais para o Garro. Carro numa pintura de gol. Amanhã é só pra ver a cara do Capelani. Vai ver a minha cara, sabe onde? No cadeirão. Prepara, o que o Viveiros vai fazer hoje vai entrar para os livros de história. 1-0 Atlético, gol de Viveiros, liderança do Brasileirão. Maionese, ele me bate feito maionese. E o que eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça. Eu quero falar só uma coisa rápida, uma sublinhada. o quê? O que o Viveiros vai fazer hoje entrará para os livros de história. Eu quero Não ver só amanhã. nos colégios, mas nas faculdades também. Engole o choro, quietinho no seu cantinho, engole o choro. Chico Garcia, eu não gosto quando o futebol desafia a minha lógica. E às vezes ele desafia, infelizmente. Mas ontem, o que tem que ser comemorado pelo Corinthians, acima de tudo, são os 3 pontos. Uma vitória que fez o Timão chegar a 5º colocado na tabela. E aí você pensa no Paulistão, você tem um final de semana diferente, vai tentar recuperar fisicamente o que o Dorival já disse na coletiva, que será complicado contra a Portuguesa. Mas o Corinthians venceu e o Atlético Paranaense perde a primeira. O Corinthians passou muito trabalho nos últimos anos nos pontos corridos. E o Dorival sempre foi muito questionado pela sua atuação em pontos corridos. Porque, claro, em determinado momento, ele olhava para um elenco mais curto, transfer ban, e pensava, vou priorizar o Brasileirão ou uma Copa que eu posso ganhar? E dá para dizer que deu errado? Ele ganhou uma Copa do Brasil e uma Supercopa. Então ele focou no mata-mata e deu certo. Mas sofreu muito nos pontos corridos, com atuações ruins. Não sofreu a ponto de brigar para não cair, mas em anos anteriores até isso aconteceu com o Corinthians. Esse ano é um ano completamente atípico. E aí quando você tem que comparar com o estadual, por mais que seja importante o Corinthians ser bicampeão paulista e tudo mais, o jogo de domingo é contra a Portuguesa e o Corinthians fortaleceu o seu elenco. Então, mesmo que ele rode um pouquinho, eu acho que ele tem condições de passar pela Portuguesa no domingo. E aí você prioriza o Brasileirão. Porque doutor Marco Aurélio Cunha ontem cunhou uma frase aqui. Repita, por favor. Os pontos do começo
vão interferir muito no fim, não é? Mais ou menos isso. E o fim, ele é muito distante, mas então, enquanto você puder, valorize o Brasileirão. Agora, o jogo, obviamente, ele se apresentou com muito mais dificuldades que talvez o Corinthians imaginasse. Né? O Atlético, ele no segundo tempo, só ele ficou com a bola, e o primeiro tempo? Criou chances. No primeiro tempo, não foi tanto assim. O segundo foi mais. Mas o Atlético Paranaense ele converte a penalidade, que a gente até vai discutir aqui, já demos opiniões se foi pênalti ou não. O primeiro tempo mas se o Atlético Paranaense ele faz aquele pênalti, era outro jogo. Com certeza. Porque aquilo 12 minutos do primeiro tempo, era muito cedo. É louco. Mas assim, mas aí também eu acho que isso fortaleceu o Corinthians, que teve um grande mérito do Garro de fazer um golaço, de acreditar. Não só isso, para sublinhar, o Corinthians ele virou um time consistente defensivamente. É muito difícil ganhar do Corinthians. Chico, pode acontecer como aconteceu no derby. Para de falar ganhar do Corinthians, Chico, tem que fazer uma força. O Chico Garcia, ele é um cara novo em telepatia. Telepatia. Porque assiste o jogo com a TV desligada. O cara fala isso em rede nacional. Chiquito, é flertar com a nossa inteligência. É um absurdo. Quem é ficar calado? O quê? Vocês foram amassados ontem. Que você foi bem no assistiu o jogo com a TV como é que foi a atuação do Gabriel Paulista e do Gustavo Henrique e do Ranieri? Deixa eu te falar uma coisa. Se você for um cara correto, como você é bom caráter, você vai falar que o Gabriel Paulista tinha que ter sido expulso. Você tá brincando. Expulso na cotovelada. Lance com vivendo. O Carrascal foi expulso no mesmo lance que o Bidon na Supercopa. Mas quando é com o Atlético, aí o árbitro não faz nada. Aí é legal. Fica calado o quê? Agora, já que tá mostrando, vamos começar pelo pênalti, que o Ronaldo disse que pra ele é um absurdo uma penalidade ter sido marcada. Edu e Cicinho já se manifestaram a favor da marcação. Eu também marcaria esse pênalti. E quero a sua opinião, Sgarbi. Só avisar o Capela, nos últimos 6 jogos, o Corinthians tomou um gol só. Não perguntei isso. Aí. Não quero saber. Mas só isso era o corintiano também. Não, mas teve 3 para ficar calado. E esse gol quem fez? Foi o Flaco. O Chico está certo no que ele falou. Mas foi pênalti. A gente fosse forte. Marco, você daria essa penalidade? Na verdade, foram 2 pênaltis. O primeiro ele relevou, o segundo ele falou, agora não tem jeito, vou apitar. Boa, doutor. Pênalti, Capela. Eu vou usar as palavras do Bidu. Bidu, depois do jogo, deu uma entrevista, não sei pra quem que ele deu, eu vi no recorte no Twitter lá, e ele falou, realmente vacilei nesse lance aí, pênalti. Aí, essa beluga, cadê a beluga? Essa beluga quer aqui falar que não foi pênalti. O cara que cometeu o pênalti admitiu o erro, mas a beluga fala que não. Você tá de sacanagem. Eu quis tirar o peso do trauma que ficou o menino que bateu o pênalti, tal de Julimar. O Julimar... Quando eu vi o Hugo, falou, meu Deus, o que farei? E fez essa nhaca. Agora, vem cá, 3 jogos, 3 pênaltis contra o Corinthians. Não, o Hugo, ele não precisa nem acertar o canto. Goleiro bom. O Hugo, eu vou te falar, hein? Doutor, o senhor trabalhou com o Zé, o senhor trabalhou com o Ronaldo Giovanetti. Você quer que eu pergunte pro Everton se foi pênalti ou não precisa? Não, o Everton não precisa. Não precisa? Ele é especialista. Ele gosta de dar pênalti contra o Corinthians. E foi ele que apitou esse pênalti lá de Minas. Mas até você já reavaliou o lance. Não, eu falei que os caras têm medo de ver o Hugo pela frente, né? Não adianta dar pênalti, velho. Vai dar pênalti, vai traumatizar o atacante adversário. E pouca gente falou uma coisa que eu percebi durante a transmissão do jogo. Isso aí ninguém falou, eu vou falar em primeira mão no Jogo Aberto. Se vocês pegarem a visão ampla na hora da penalidade, tem invasão de área, o pênalti deveria ter voltado a cobrança. O microfone dele. Por quê? Por quê? Então você é contra a regra. É isso. Quer dizer, tem invasão, aí ninguém fala nada. Pode colocar a imagem aí, invasão dos 2 times. Você volta a cobrança. Eu achei que você fosse reclamar, era com o Gilimar, eu concordo com o Ronaldo. Porque ele resolveu tirar. O Hugo é um goleiro que todo mundo sabe que ele é pegador de pênalti. E aí, quando o Gilimar olhou, tirou. O Gilimar tá indo hoje lá no cartório. O Gilimar tá indo no cartório hoje, mudando pra Julimão. Você viu o time do Atlético unido, que um foi passando a bola pro outro. Até chegar no Gilimar, tipo assim, ó, vai lá e aí o cara dá o abraço. O Viveiros lá que você falou, que ia fazer, Viveiros... O Mendonça poderia ter batido prender pênalti. Galo, Galinho. Então põe esse galo cego lá dentro. É que o Gilimar acertou um pênalti há poucos dias, né? Contra o Santos. Mas é contra o Hugo, ninguém queria bater. Aí ninguém queria bater contra o Hugo. Tudo Gilimar. E pênalti Mandrake não entra. O Atlético Paranaense teve um problema ontem. Ontem teve um problema, a bola. Ixi, esse é um problema sério. Corinthians, né? Pro Corinthians, gramado, foi a bola. O Atlético no segundo tempo ficou ali tocando. Você viu o jogo com a TV desligada também, igual o Chico? Pelo amor de Deus, Capelão, tem que ser mais Vocês assistiram decisivo. juntos? Era pra ser expulso aí uns 4, 5 jogadores aí. Nossa senhora, Desculpa, mas vocês não assistiram o jogo. De verdade, alguém tá surpreso? A lógica é qual? A lógica é um time que tá voltando da Série B.
perder para um time que foi campeão esse ano. E o Capela, a sua realidade é essa, se acostuma, irmão. Quando você enfrentar um adversário mais forte, você vai perder. Pois, Garbi, deixa eu te contar um pouco da história do futebol. O seu time em 90 saiu de um rebaixamento do Paulista para ganhar o mundo no começo dos anos 90. E o doutor tava lá e admite que o São Paulo Mas ontem, quando o Atlético tava pressionando o Corinthians, ele lançou mão de Dudu, João Cruz, Chiquete, que até jogou bem no segundo tempo, só que são jovens. Chiquete? Não é? Dá esse nome? É, né? Deixa eu ajudar o Capelani. Isso, o sobrenome dele é Felipe, o nome dele pode ser Felipe. Então, deixa eu ajudar, porque viu, eu informo, Ronaldo, são jovens. Se você pegar, o Bruninho tem 17 anos. Então, esses caras aí, não sei se agora, nesse momento, eles vão ser suficientes para fazer o Atlético Paranaense ser protagonista no Brasileirão. Não, calma aí. Repete. O Atlético ser protagonista no Brasileirão. Não, eu falei que eu não sei se esses jogadores serão suficientes para fazer com que o Atlético seja protagonista. Eu acho que o Atlético tem tudo para ser o novo Leicester, como foi na Premier League. Ai. Não, para. Gente, eu ia mudar o assunto. Foi embora, tô falando sério. Eu ia passar pro Everton. Deixa eu ajudar o Capelanes ali. O Capelanes, a regra diz que só vale invasão se houver rebote e influência do invasor no rebote. Não, senhor. Na verdade, se você analisar, não tem invasão, tá? Não, senhor. A bola já tinha... Fake news. A bola já estava fora lá quando os caras entraram. Fake news. Vocês são tudo corintianos. Só mais 10 vitórias, irmão. Precisa só mais 10 vitórias, pra não cair. Que gente? E vai cair de novo. Olha pro seu quintal aí, Eu não posso falar nada sobre esse assunto no momento. Quem sabe lá pra frente eu melhore um pouco, não é? O Everton, de verdade, o Atlético Paranaense, ele deixou o Capelanes empolgado porque ele ganhou do Inter fora, do Santos em casa e agora tinha o Corinthians. E o Ronaldo pediu o time reserva. Falou que o Dorival tinha que jogar com reserva. Mas o Dorival levou a sério o Campeonato Brasileiro, jogou com seus principais jogadores à disposição. O Vitinho é reserva ainda, o Vitinho. Tá, mas é porque o Yuri está machucado. O Yuri, Charlie. E aí, Everton? Charlie bom é o nosso. Renato, eu tenho algumas restrições ao trabalho do Dorival depois da passagem pela seleção, mas concordo com quem diz que o trabalho dele no Corinthians é um trabalho de excelência, porque ele não tem, mas está longe de ter um elenco muito qualificado, mas ele deu uma consistência para esse time e eu sou obrigado a admitir. De fato, tem sentido o que o Ronaldo disse, e é algo raro ter sentido o que o Ronaldo disse, quando o Ronaldo pediu para levar time reserva. Contra o Atlético Paranaense poderia ter jogado com juvenis. Se pegasse o time da Copinha, São Paulo de Futebol Júnior do Corinthians, e teria ganhado o Atlético Paranaense ontem, porque o Atlético Paranaense tem um time muito ruim, limitado, né, e não existe pressão lá no estádio. Então, o Corinthians ontem, aquela pressão natural, né, de um time que joga em casa ali e tal, mas sem estresse. Se tivesse jogado com o time de reserva, seria ganhado o jogo, né, e eu não tenho muito a dizer sobre o que o Ronaldo falou. Então, o Ronaldo tem razão. Se leva um juvenil ali, teria ganhado, porque o Atlético tem um time muito limitado e não adianta o Capelanes dar chilique, subir na mesa, tirar a roupa, gritar. Não adianta. Isso é fato. Os fatos estão escancarados diante de nossos olhos. Só não enxerga, por exemplo, uma figura como o Capelanes, porque tem um pouco de sentimento. Aliás, ontem o Capelanes, eu imagino que tenha ficado com um sentimento dividido, porque ele é um torcedor fake do Atlético Paranaense, um torcedor real do Corinthians, mas no momento do confronto ele é obrigado a mudar de lado e passar a ideia de um torcedor original, orgânico do Atlético Paranaense, fake do Corinthians. É uma confusão na cabeça desse menino que eu não sei, sinceramente, onde isso vai dar, viu? Capelanes, você quer falar alguma coisa pra ele? Eu tenho uma coisa pra falar bem rápido. Ele não tem o que dizer, Eu não vejo a hora de pegar o Super Cruzeiro, que tá na lanterna, e o Galoteiro. Eu não vejo a hora de pegar Sabe qual é o próximo adversário do Furacão na Série A? É o Bragantino. O Bragantino vai tomar o tataca. Aqui. Vai tomar o tataca. Vai. A perguntinha é para Marco Aurélio Cunha. Porque o doutor me ensinou a preciosa, valiosa lição de que cada jogo conta a sua história e quando ele acaba, acaba. O próximo isso, é né? diferente. Legal. Então eu quero saber se essa vitória do Corinthians, suada, num gramado ruim, 1-0, golaço do Garro, se isso tem influência para a postura diante da Portuguesa no domingo. E pintar o campeão. Renata, foi uma vitória sofrida do Corinthians. Lutou, ganhou. Agora a Portuguesa vem numa excelente campanha. Aliás, uma campanha até que é surpreendente,
Portuguesa preferiria, Fábio Matias, hein? obviamente, não cair. Esse é o primeiro projeto de um time que está ascendendo e ainda conseguiu a classificação e como mandante. É um mérito indiscutível da Portuguesa. Mas aí, sinceramente, eu acho que pesa a tradição, a camisa e a força do Corinthians nesse momento. Dá para carregar um pedacinho dessa vitória para o próximo jogo. Ronaldo, isso te deixa animado? Eu sou apaixonado por esse menino. Esse jogo não dá para entender. Pena que ele tá saindo de férias, né? Mas vai ter ele vai deixar uma lembrancinha pra gente ficar lembrando. O caçador de incoerência, uma coisa bonitinha pra ficar lembrando. Tá bom. Você tem o direito à réplica. Direito do quê? Tem direito de ficar calado. Eu quero a minha vinheta. Capelanes, o caçador de incoerências. O caçador Doutor Marco Aurélio Cunha, todo programa ele fala que a vitória fica. Você não pode levar nada adiante. Exatamente. Não Exatamente. Agora o senhor está se contradizendo. Porque acabou de falar que o Corinthians pode pegar da vitória de ontem e levar adiante contra a Portuguesa. Incoerente. Mas tá proibido ganhar mais um jogo? Tá proibido ganhar mais um jogo? Só porque ganhou? Dá para carregar um pouquinho dessa vitória. O senhor falou que não dava antes, agora passou a dar. Dá ou não dá, doutor? Um pouco dá. Não dá muito. Se fosse um jogo diferente... Calma aí também, né? Isso viraliza, doutor, na internet. Ainda bem que é muito, né? Mas vocês estão esquecendo uma coisa, gente. São 3 vitórias seguidas do Corinthians, não é um jogo. São 3 vitórias, o momento é bom, pô. Mas dá ou não dá, Bragantino, Chico? São Bernardo, óbvio que dá. Óbvio que dá. O Chico fica tranquilo. Pelo amor de Deus, me ajuda aí domingo à noite. Sim, dá ou não dá? Sim, dá ou não dá? Ronaldo. Não. Ronaldo, você podia fazer... Sgarbi, dá ou não dá, Sgarbi? Alguém aqui considera que a Portuguesa seja a favorita para esse duelo? Vocês estão de sacanagem. Ué, estão jogando em casa, irmão. Vocês estão de Portuguesa tá jogando bem pra caramba. Sgarbi, Edu e Capela? Sim. Por que Edu, capitão? Porque, como o doutor falou, a Portuguesa vem fazendo uma campanha muito boa, vai jogar em casa. Incrível. Por mais que o Corinthians vai colocar o torcedor lá, mas vai jogar em casa. Meu Deus. E a equipe da Portuguesa é muito boa equipe, muito bem amada, viu? Não, com certeza. O Palmeiras teve muito trabalho de vencer o jogo lá de 1-0, foi o primeiro jogo do campeonato. Isso é medo de então pegar eu o acredito que a Portuguesa pode sim surpreender o Corinthians. Os melhores jogos da Portuguesa foi feito fora de casa. Quando ela jogou com o São Paulo, ela foi muito bem. Então, assim, a Portuguesa fora de casa tem desempenhado um papel melhor. Gente, isso é verdade. A Portuguesa tirou a longuíssima invencibilidade do Mirassol no Maião. Longuíssima. Lá que você tá agora. Agora eu não entendo mais lá que você tá agora. Bom, tem vários assuntos, mas vamos abordar agora os bastidores do tricolor paulista. O Sgarbi deu spoiler. Começou o debate falando que não vão desestabilizar o São Paulo, que está se reencontrando. Tati, para você, boa tarde mais uma vez. Para quem está chegando agora e não acompanhou o seu resumo, que foi muito bem feito antes aqui, o que está acontecendo nos bastidores? Que história é essa? Camarote de novo no São Paulo é assunto? Pois é, Renata, olha, o Sgarbi tá difícil pro seu tricolor, mais uma crise política aí, né? Agora, a Cristina Macis, que é filha do Harry, que é o atual presidente do São Paulo, ela sofreu aí uma denúncia, pode estar envolvida numa suposta venda de camarotes ilegais, né? De maneira clandestina, ela teria vendido um camarote num show em 2024 e ganhou aí aproximadamente R$ 3.200 com essa venda. Pra gente fazer um contexto aí, para quem está em casa, para entender melhor esse fato, né? No ano passado, o Júlio Casares sofreu impeachment, lembrando que a ex-esposa do Júlio, Amara, estava envolvida junto com outros diretores numa venda também ilegal de camarotes aqui do Morumbi para shows, e aí o Harry assumiu o cargo, né? Porque o Júlio sofreu o impeachment. O Harry chegou fazendo aquela limpa, tirando todo mundo que tinha algum vínculo familiar com algum diretor do clube, né? Inclusive dele próprio. Ele afastou a filha Cristina, que era diretora adjunta de base do futebol feminino. Naquele momento, ainda não sabíamos dessa denúncia em relação a Cristina, mas ele afastou, disse que não queria nenhum familiar dentro do São Paulo. Mas agora tudo começa a fazer um pouco mais de sentido, porque chegou essa denúncia para os conselheiros do São Paulo. Eles fizeram a denúncia oficial para o Outen Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, que pediu ao Ives Gandra da Silva, presidente do Conselho Consultivo, para marcar uma reunião emergencial. E aí essa reunião está sendo marcada hoje à tarde, né, por volta das 3h da tarde, para dar sequência nesse assunto, né, que eles tratam como emergencial. E aí,
Vai estar lá Júlio Casares, pelo que a gente apurou, entre outros ex-presidentes e figuras aí importantes na política do São Paulo. O doutor Marco Aurélio pode até explicar um pouquinho melhor para a gente como funciona essas reuniões aí. O Conselho Consultivo, ele dá apenas opinião, né? Eles debatem ali, não toma nenhuma decisão, mas hoje vai ser debatido isso. O Harry, ele já tomou conhecimento dessa denúncia há uma semana. Deu uma entrevista dizendo que não vai tirar a responsabilidade da filha. Ele lamenta, inclusive, essa atitude. Ele chama de atitude lamentável. Defende que a comissão de ética apure melhor esses fatos. O Harry também afirmou que estava sendo chantageado internamente aqui na política do São Paulo para que esse assunto não viesse à tona, mas mesmo assim ele ele mesmo assim vai apurar junto com a comissão de ética tudo que está acontecendo com a filha dele. Então, depois dessa reunião, a gente vai ter uma ideia melhor do que vai acontecer para frente, quais serão os próximos passos, viu, Renata? Obrigada, Tati. E tudo que vem à tona tem que ser solucionado, logicamente, mas eu gosto da transparência. Eu não sei nem o que vai acontecer, quais serão os próximos passos, mas o presidente, na minha opinião, ele não ficou tentando esconder, não. Não estou sabendo de nada, jogando problema. Pelo contrário, eu acho que ele encarou esse problema. E não sei se tem números maiores, Sgarbi, você que está por dentro dos bastidores, mas qual é a real? Isso pode respingar no novo presidente? Não? Como é que você está vendo o bastidor do São Paulo? Não deveria, né, Rê? Porque se a responsabilidade é da filha dele, e ele foi muito bem no que ele falou, se fez coisa errada, seja punida, já afastou do clube totalmente. Cara, se ela fez coisa errada, tem que ser punida, não o pai dela, o Massis. E desculpa, me parece muito uma manobra política de nomes que eu vou falar, ou tem Aires, outras pessoas lá dentro do clube, antigos diretores. Me parece uma manobra política para voltar ao poder. Porque eu tenho a impressão de que essas pessoas, grande parte das pessoas dentro do clube, do São Paulo, não só de São Paulo, do Corinthians, do Santos... Não, fala só de São Paulo agora. Não, mas dos clubes no Brasil. Vocês não são torcedores, cara. Vocês não gostam do clube, vocês gostam do poder, do ego de estar lá em cima, de ganhar. É isso que vocês gostam. Então, assim, toda essa situação, agora que o São Paulo está num momento bom em campo, um momento que as coisas... Depois de turbulência, depois de tomar goleada com 70 lesões no ano passado, depois de não conseguir vencer ninguém, São Paulo tá bem. São Paulo tá se recuperando. E agora vocês vêm tumultuar de novo o ambiente do clube. Mas se teve crime, Sgarbi, então, a filha do presidente tem que ser responsabilizada. Tá. Se fez coisa errada, tem que ser responsabilizada. E se ele sofreu chantagem também, ele tem que falar de quem que ele sofreu chantagem no momento de eleição, velho. Sofreu chantagem. A gente vai denunciar a sua filha. Ele falou, denuncia então. Eu sou um cara íntegro. Eu nunca troquei uma palavra com esse novo presidente do São Paulo, com o Massis, não tenho relacionamento, não conhecia antes, mas eu gosto que a pessoa tem que encarar o problema na hora. Eu não gosto de pessoas que ficam encontrando desculpas. Eu não sei se está errado, se está certo, eu nem vou tão longe. Mas eu gostei da atitude de falar. Existe, ela é minha filha, mas não interessa, está no São Paulo, já não vai estar no São Paulo, vai ter que pagar por isso. E é a postura de um dirigente. Não estou falando nem de pai, estou falando de um dirigente correto. Rê, a comparação é inevitável. O Ronaldo não gosta que a gente use o Corinthians como exemplo, mas são parecidos. Vou falar do São Paulo. São parecidos os casos, porque foi também um processo de impeachment. O Osmar Stabile, quando assumiu, depois que o Augusto Melo... É o São Paulo, Chico. Ele sofreu a mesma coisa. E a poeira baixou quando os resultados de campo aconteceram, mas também quando o Ministério Público entrou, quando começou a investigar os ex-presidentes, quando o Conselho começou a acordar do coma, né, entender que esses caras estavam fazendo mal ao clube. Essa turbulência, essa instabilidade no momento de uma crise institucional sem precedentes do São Paulo, embora não legal, ela é um pouco normal, mas que se ataque o problema como o Massis tem feito, mesmo que seja sangue do seu sangue, como ele disse na própria norma. É muito difícil você encarar, Marco Aurélio Cunha, um assunto espinhoso, delicado, porque quando envolve família é diferente para todo mundo. Independentemente de culpa, não culpa, certo ou errado. Mas um presidente que está entrando no São Paulo numa condição de renúncia, de denúncias, tem que se manifestar assim. Ele foi muito bem na manifestação e dentro daquela bagunça que era a gestão do São Paulo, cada um com um pedacinho do São Paulo para si, talvez ela inspirada nas outras coisas que aconteciam dentro da social de São Paulo, tenha feito esse ato evidentemente errado e tem que ser cobrado. Agora, o Massis não tem nada a ver com isso. E mais duro é ver a rapidez que estão fazendo uma reunião fora do São Paulo, fora, não é no São Paulo, do Conselho Consultivo do São Paulo, que não decide nada, ele só opina, ele só dá pareceres opinativos, a única coisa que ele decide é indicar quem vai para os vitalícios na eleição futura,
E rapidamente eles resolvem fazer uma reunião para pressionar o Maciç. Na verdade, deve ser assim: eu vou contar o que sei se você continuar buscando o que nós sabemos que existe contra nós. E ele não vai se render, eu tenho certeza que ele não vai se render. Cicinho, para você o caminho, pelo menos a direção que parece ser tomada é a correta para resolver esse problema e até outros que possam aparecer? Sem sombra de dúvida. É o que ele trouxe desde o início, já declarando que ele não pensa em se tornar o presidente do São Paulo, que em dezembro, né, se não me engano, já entrega tudo. Desde o início ele trouxe essa transparência, né, essa clareza, exatamente como uma pessoa que ama o São Paulo. Então, os que são culpados, os que estão sendo investigados, se estiver devendo mesmo, vai ter que pagar. Ele poderia muito bem, assim como eu estava acompanhando, ter deixado esse caso no sigilo, como optaram até por... deram essa possibilidade para ele. Ele falou, não, tem que vir à tona, porque aqui é clareza. Então, ele está trazendo tudo às claras, exatamente para que o São Paulo volte a ser o São Paulo de exemplo, como sempre foi. E Edu, a gente já vê um São Paulo que parece estar se afastando dos problemas políticos em campo. E isso acaba refletindo também dentro do campo, né? Os jogadores ficam tranquilos para jogar, o treinador também, né? A chegada do Rafinha, isso acaba também blindando os jogadores. E isso é muita coisa, a questão, Renato. Quando tá tudo bem, alguém quer arrumar confusão. E aí não quer ver ninguém feliz. Edu, isso que aconteceu. Aquela história do futebol, fui expulso, vou levar mais 3 comigo. Entendeu? Então... Vou levar mais 3 comigo. Isso é uma vergonha, uma vergonha. Bom, agora vamos falar do Flamengo, que perdeu de 1-0 para o Lanús na Argentina, primeiro jogo da Recopa. Mais um resultado ruim nesta temporada do time do Filipe Luís, que falou em coletiva e deu uma declaração sobre o caso Vini Júnior, que não caiu nada bem. Sobre Vinicius y no, lo que sí he sido muy bien tratado. A mí me encanta Argentina, siempre he sido muy feliz aquí, muy bien recibido. Siempre de visitante, pero solo tengo buena palabra para Argentina y un caso aislado de estos no influye nada en lo que pienso de este país que es tan lindo. Everton, como é que você avalia essa declaração? Tudo bem, estava na Argentina, aquela história da média, mas não pode, né? Gente, Vinícius Júnior é um jogador que veio do Flamengo, inclusive. Me encanta a Argentina, mas não me encanta a atitude, me encanta a Argentina, mas não foi um caso eventual. Me encanta a Argentina, mas não me encanta a covardia do Filipe Luís em se posicionar. Renata, eu vi um monte de outros treinadores, jogadores. O Luizão, ex-zagueiro do Cruzeiro, foi ídolo no Benfica. Ele foi firme. Eu vi grandes treinadores se posicionando e ele foi medroso, foi covarde. E um detalhe que me chama a atenção. Vocês já imaginaram se o Abel Ferreira me solta a mesma resposta dada pelo Filipe Luís, o que não iam hoje apontar o dedo para ele, chamar de colonizador, de covarde, de corporativista, de nacionalista e blá, blá, blá. Vocês já imaginaram se o Abel Ferreira me solta a mesma resposta do Filipe Luís? Foi covarde, Renata. Faltou coragem para se posicionar, porque esse tipo de atitude não dá para ficar pousando de isentão, não. Desculpa, Filipe Luís, você perdeu uma ótima oportunidade de mostrar sua grandeza. Sgarbi, concorda com Everton? Não, foi uma declaração extremamente feliz do Filipe Luís. E ele está num clube que o Vinícius Júnior foi criado no clube, o clube que sempre apoia o Vinícius Júnior. E assim, também me encanta a Espanha. A Espanha é um lugar super legal. Não me encanta quando lá na Espanha alguém é racista com o Vinícius Júnior. E desculpa, ô Filipe Luís, cara, em que mundo você tá para falar que é um caso isolado, irmão? Caso isolado. O cara todos os anos sofre racismo aí na Espanha, no modo geral. Então, assim, você pode ter um carinho que eu sei, muito especial pelo Atlético de Madrid também, pelo Simeone, por pessoas lá. Só, cara, tem que saber separar as coisas, na minha opinião. Saber separar as coisas. Então, assim, você pode gostar da Argentina. Do caso que foi uma vergonha com o Vinícius Júnior, você tinha que ter sido muito mais incisivo. Vergonha. Vira a chave e agora prepare-se para as quartas de final do Campeonato Paulista. Só tem jogaço, confrontos tradicionais, rivalidade. Começando por esse aqui,
jogo de Série A, Bragantino e São Paulo. O Bragantino teve uma campanha superior à do tricolor paulista e vai receber o time do Hernan Crespo no Cícero de Souza Marques amanhã. Amanhã, também um pouquinho mais tarde, o Palmeiras continua jogando na Arena Barueri, enfrenta o Capivariano, provavelmente com o John Arias, pelo menos no segundo tempo, é o que se espera. TJD aí, E aí nada, no domingo, olha que bacana, a melhor campanha da primeira fase, o Novo Horizontino do Anderson Moreira contra o Santos de Voivoda. O jogo vai ser lá no Jorge Ismael de Biase, na casa do Novo Horizontino, com o Neymar, provavelmente, não é? E aí, pra finalizar essa fase, a Portuguesa, no Canindé, recebe o Corinthians do Ronaldão às 8h30 da noite, no horário maledeto. Domingo, 8h30 da noite. Parabéns, vocês estão acabando com o futebol. No gramado, a bola é horrível, tudo, o juiz horrível, VAR é horrível, VAR pro inferno. Meu Deus do céu. Bom, a título de curiosidade, Chico, os jogos de amanhã, o jogo do Bragantino com o São Paulo e também Palmeiras e Capivariano já tem arbitragem definida. Opa. A Daiane Muniz estará apitando o jogo do São Paulo e a Edna será a árbitra do jogo do Palmeiras com o Capivariano. A Edna, a gente pode perceber que com um pouquinho mais de contestações, né? E a Daiane vem recebendo mais oportunidades. Ela era muito constante no VAR, né? Mas está indo para o campo, é FIFA já também, inclusive. Mas acho que não devemos ter problemas, né? Acredito, amanhã, né? Nos 2 jogos. Não, né? Acho que não. Não. Acho que a Daiane está pronta para apitar um Bragantino. Arbitragem, eu nunca gosto de ficar tranquila antes da hora. Bom, vamos aos palpites, então, Ronaldo. Sim, palpite! Vamos na sequência, começando com Bragantino e São Paulo. Capelanes, você inicia a série. Eu não sei se segunda-feira eu vou chegar aqui com o pastel de Belém na boca ou com a linguiça. Porque a terra da linguiça, o Bragantino vencerá tranquilamente o São Paulo. E podem me cobrar aqui. 2-0 Bragantino. Ronaldão. 2-0. 2-0 Bragantino. 2-0. 3-0 Bragantino. Chico Garcia. Esse jogo vai terminar 1-1 e o São Paulo passa nos pênaltis. Edu Dracena. 1-0 Bragantino. O meu palpite é 2-1. Bragantino, quem? Bragantino? Para o São Paulo. Marco Aurélio Cunha. Esse é meu medo. Vou com você, Renato. Ó, o Cicinho, coloquei o medo dele. 2-1 São Paulo. É melhor não ir comigo muito nos palpites. Scarbi. 2-0 pro São Paulo. Cícero João. 3-1 São Paulo. E Capelanes, se o São Paulo não ganhar, eu venho fantasiado de linguiça. Vai ficar na boca. Vai virar um hot dogzinho, menino. Agora vamos para Palmeiras e Capivariano. Capela. Se o Palmeiras perdeu, viu de capivara do programa. 3-0 Palmeiras. Eu tenho uma do meu cachorro. Você tem? De pelúcia. Vai ser um vira-lata com capivara. E aí, vai, Rona. Capivara. Rona. 3-0 Capivariano também. 3-0. Marco Aurélio Cunha. 4-0 Palmeiras. Scarbi. 2-0 Palmeiras. Chico Garcia. 5-0 Palmeiras. Que isso, gente? São tudo... Cicinho. 6-0 Palmeiras. Eu vou de 3-0 Palmeiras. Edu, você Tem mais finaliza. palpite, Edu. Vou com a Renata, 3-0. Tô todo mundo indo comigo, com medo. Bom, vamos pro domingo e é Novo Horizontino e Santos. Capela. Vou torcer pro Santos, torcer muito. Então, por torcida, 1-0 Santos. Tá bom. Ronaldão. 2-0 Santos, 2 gols do Neymar. Virou Neymar, Zé? Marco Aurélio Cunha. Virei. 1-1 e o Santos passa nos pênaltis. João Pedro Sgarbi. 0-0 e o Santos passa nos pênaltis. Chico Garcia. 2-2 e o Santos passa nos pênaltis. Cicinho. Ninguém sabe de nada. 2-1 Novo Horizontino. Edu Dracena. 2-1 Santos. Boa. Eu vou de 2-1 pro Santos também. Bom. Vou seguir o capitão Edu. Vem com o capitão. Agora finalizando com Portuguesa e Corinthians. João Paulo, menininho. Portuguesa, vocês vão ter que fazer um trabalhinho pra me ajudar, viu? 1-0 Luz, adiós, Timão. Edu. 2-1 Lusa.
Cicinho. 3-2, Lusa. Nossa. Chico. 2-0 Corinthians. Ah, Chico. João Pedro. 2-1 pra Portuguesa. Seria legal ver a Portuguesa ganhar, mas 2-1 Corinthians. Virou Corinthians. Não briguem comigo, mas o meu palpite é igualzinho ao do Marco Aurélio. 2-1 pro Corinthians. Boa, Portuguesa! Isso preocupa, né, Ronaldo? Preocupou, né? E aí, Rona? E agora? Nossa senhora, era o meu placar, velho. Era tava... Nunca que seria 2-1 só. 3-0 para o Corinthians. Renata, Corinthians! O que é isso? Peraí, quem chegou aqui? ó, como eu vou sair de férias, vou deixar no meu lugar aqui. Esse bagulho chega aqui, Então vocês não... Nós vamos conversar muito com ele, com certeza. esqueçam de mim, não esqueçam de mim, mas eu volto. Doutor, excelentes férias. Obrigado. Um ótimo final de semana pra todo mundo. Até segunda-feira. Beijo, Brasil, né? Tá chegando com os donos da bola.